Olá, meus confrades, estou de volta para continuar aqui a parte 2 acerca aí do tema pessoas casadas, né? Um assunto aí já muito debatido, mas de vez em quando é bom dar uma reforçada. Falei muito ontem, inclusive nesse momento eu estou aqui, enquanto eu gravo, está sendo editado. Vai chegar um momento aqui na minha fala que eu vou pausar para poder fazer o upload aqui. Aí eu vou. Tudo é a forma de ganhar tempo, né? E bebendo água sempre, para hidratar e facilitar a voz aqui também. Pessoal, ontem eu tratei, aliás, na parte um aí, eu tratei bastante aí sobre a questão das mulheres, né? A insatisfação. A insatisfação, por mais que se tenha uma vasta gama de benefícios e privilégios, mas nunca tá bom. Nunca tá bom, né? Nunca tá suficiente. Eu falei que nessa segunda parte eu iria tratar aqui sobre os homens, e assim eu farei, mas ainda tem algumas coisas aqui, né? Assim, para fechar essa parte aí das mulheres. Olha aqui, ó. Eu já trouxe aqui um relato daquela minha amiga, a Sirlene, uma professora, casada com um homem obeso. Ela também era obesa, né? Mas já emagreceu mais e largou e arrumou outro pior, né? A última vez, dias atrás aí, eu tive uma rápida conversa com ela através de mensagens pelo WhatsApp. E eu falei assim pra ela, né? Como é que tava? Eu falei, como é que você tá? Você ainda tá com aquele rapaz no relacionamento? Você voltou com o seu ex-marido? Você tá solteira? Como é que está? Até porque eu fico até com medo de conversar com ela, né? E ela me confessou que ainda continua com o cara lá que já até a agrediu e que também o ex-marido também vive a ameaçá-la, né? Vive a pressioná-la. Ou seja, ela tem dois homens no encalço ali. Ela falou que vive enclausurada dentro de casa, a não ser para ir pro trabalho ou alguma coisa que tem para resolver, quase não sai de casa porque tem medo. Tem medo do ex e tem medo do atual também, que controla muito. Também no meu antigo canal, muito tempo atrás, eu trouxe um relato. Aqui tá sendo tipo uma retrospectiva, né? À medida do que eu for falando aqui, eu vou riscando. Tô apontando aqui alguns casos aqui de mulheres, né? A minha mãe tem uma prima que mora numa cidadezinha no interior do Maranhão, lá onde reside o meu avô. Morava, que ela foi embora. Não estamos sabendo o paradeiro dela, para onde ela foi. Há 22 anos atrás, ela perdeu uma filha assassinada, uma criança de 4 anos de idade, assassinada pela ex-nora. O filho mais velho, ela era mãe de 8 filhos. O filho mais velho, ali com 18 anos, foi morar com uma mulher de 30 e... Não, perdão, deixa eu corrigir aqui. Esse rapaz, aos 18 anos, foi morar com uma mulher vamos botar 36 anos, né? Passados 2 anos, ele já estava com 20 e ela com 38. E devido a uma série de ciúmes, convivência ruim, o rapaz resolveu se separar dela, moravam de aluguel, e foi morar novamente na casa dos pais. Uma família muito pobre. Eu mesmo cheguei a visitá-los várias vezes na minha ida. Aquelas casinhas de... Como é que chama? Casa de taipa. Eles moravam numa casa de taipa, coberta de palha. Muito pobres, meus amigos. E essa mulher não aceitou. Ela não aceitou a separação, ela não aceitou o término e pressionou ali durante alguns meses para esse rapaz voltar com ela. Ele não quis. Inclusive a própria mãe desse rapaz chegou a discutir com ela na época. Tipo assim, por favor, deixa meu filho em paz, ele não te quer mais, sabe, vai viver tua vida, nos deixa em paz. E tanto na presença vamos usar assim, da ex-sogra e daquele ex-marido, né? Ela falou assim, então tu não vai voltar comigo, né? Você não vai voltar, né?
Pois grava bem o que eu vou te falar aqui hoje. Você vai me pagar, tá? Você vai me pagar muito caro por isso que tu tá fazendo comigo. Essa rejeição. Mais ou menos 3 dias depois, menos de uma semana, ela arranjou uma arma de fogo, um revólver calibre 38, e foi pela manhã nesta casa. Chegando lá, encontrou uma criança, que era a irmãzinha mais nova do ex dela, uma menina de 4 anos sentada no chão ali da sala assistindo desenho. Todos os demais da casa tinham saído, ido para a escola, outro foi trabalhar, e aí tava só a senhora lá, a mãe, e essa criança, a mãe na cozinha. E essa mulher deu um tiro, pessoal. Ela atirou na criança, ela deu um tiro no peito. Foi um tiro só, matou na hora. Não deu tempo de fazer nada. Quando foi arrumado ali um carro e levado para o hospital, a criança já estava morta. Vocês entenderam aí, né? A forma que ela encontrou de se vingar do ex dela foi matando a irmã dele. Um caso assim terrível para mim. E ela está leve, livre e solta, morando na cidade de Presidente Dutra, município que fica a cerca de 40 quilômetros lá da cidade do meu avô. Não houve prisão, ficou por isso mesmo, né? O mal maior ficou para a vítima que perdeu a vida e essa mãe e os demais da família, né? Porque isso aí é uma ferida que eu falo que é a ferida que nunca cicatriza, né? Enquanto eles viverem, irão carregar essa dor. Deixa eu ver aqui. Vou falar de mim agora, né? Eu frisei aqui 2 casos meus, né? Eu, lá, muito tempo atrás, quando eu tava na casa dos meus 20 e poucos anos, vou pegar especialmente aqui a partir dos 25 anos, que foi... Não, pera lá. Houve 2 situações específicas. Uma, eu tinha 20 anos, aconteceu um caso quando eu tinha 20 anos, eu tava ainda graduando, fazendo minha graduação. Então vamos colocar que foi ali em 2005, né? 2005. E eu tive um outro caso, já quando eu estava com 29 anos, que foi ali final de 2013. Resumidamente, em 2005, vocês sabem que é muito comum pessoas ver um rapaz solteiro e ter esse negócio de, não, eu vou te arrumar uma mulher aqui, eu vou te apresentar uma mulher, né? Já que tu não... Eu escutava isso, já que tu não tem capacidade, né, de arrumar, eu vou arrumar pra você. E um certo casalzinho lá da minha igreja, da congregação que eu frequentava, resolveu me alcuvitar com uma menina de uma outra igreja ali, praticamente da mesma idade. Eu tinha 20 anos, ela tinha 19 na época. Levaram ela num culto. Me lembro que o cidadão lá, nós éramos muito próximos ali. Eu tinha 20 anos, ele devia ter uns 24 na época. E essa aqui é reprise, é uma reprise assim bem rápida, tá? Essa história ela foi narrada lá no início do meu antigo canal. Eu lembro que quando eu comecei a fazer vídeos aqui, eu fiz uma sequência de vários relatos meus dessas tentativas de relacionamento. Ele chegou pra mim e falou assim: Vitor, eu vou te apresentar uma moça. Ela é adventista, batizada, só que ela é de outro bairro, de outra congregação. Mas eu a convidei para assistir um culto aqui, eu vou te apresentar a ela. E tu vai chamar ela para sair hoje, tá? Aliás, quando ela vier, você vai chamá-la para sair. Chama para tomar um suco, tomar um sorvete, vai bater um papo com ela. Só que eu vou te falar assim, vai com calma, tá? Vai com calma. Ela é virgem, ela é uma moça virgem, criada numa família adventista, uma menina de princípios, sabe? Então, poderá ser o caso que você vai sair com ela a primeira vez e não vai rolar nem sequer um beijo, porque ela é muito tímida. Ela é muito tímida, então... vai com calma, tente a primeira vez, chame a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, sabe? E vai cultivando isso aos poucos, até o dia que rolar, mas não force a barra para não estragar, tá? E eu fiquei tranquilo. Nessa época, eu também era virgem, eu também acreditava em tudo isso, na pureza, né? No relacionamento santo, na pureza para o matrimônio, né? Que é o casamento, os dois, né? O rapaz e a moça virgens ainda, para terem a sua vida sexual só depois do casamento, fazendo ali tudo conforme a vontade de Deus.
E eu, no dia que me apresentaram, pessoal, eu até que eu não vou mentir pra vocês, eu gostei. Uma menina bonita, sabe? Eu vou tentar descrever como ela era. Ela era assim, morena clara, dos cabelões cacheados, um cabelão na cintura, todo cacheado, olhos verdes. Ela, eu, como ela só tinha 19 anos, eu já achava aquele corpo muito avantajado, assim. Ela tinha um quadrilzão enorme, meus amigos. Um quadril, assim, a cintura fina, mas aquele quadril largo, aquela bundona, as pernas grossas. Ela era uma mulher baixa, vamos dizer assim, mas bem encorpada. Imagina aquela mulher, assim, um corpo bem durinho, sabe? Todo durinho, mas bem, aquelas pernonas grossas, sabe? As batatas da perna grossa. Enfim, muito, muito bonita ela, fisicamente falando. Eu achava ela bonita. E muito elegante, assim. Eu não me lembro do dia que eu a vi. Ela num sapato assim de salto, uma saia abaixo do joelho, uma blusa social muito bonita. Aquele cabelo bem amarrado, assim, bem arrumado, sabe? Cacheado assim, mas ela soube fazer um penteado show de bola. Enfim. Então quando eu bati o olho assim, eu gostei muito, sabe? E eu, meus amigos, eu na pobreza. Eu lembro que eu tinha uma bicicleta. Uma bicicleta que meu pai tinha me dado, uma Monarch, que era a bicicleta que ele trabalhava, e ele tinha moto, não usava, né? Eu usava a bicicleta dele. Eu lembro que eu saí com ela, nós de pé, né? Saímos desse bairro em direção ao centro da cidade para ir comer alguma coisa, tomar um sorvete, e eu segurando aqui no guidão da bicicleta, né? Botei a Bíblia na garupa. A gente foi de pé mesmo ali para ir conversando, né? Assim, para ganhar mais tempo ali no nosso bate-papo. E foi conversando, conversando. Paramos na sorveteria, tomamos o sorvete e depois eu sentei. Eu sentei numa praça com ela. Já na hora de vir embora, a gente sentou. Aí foi a hora, eu digo, eu tenho que ter atitude, né? Vou tentar. E aí nós sentamos, pessoal. Ela sentada assim no banco, aí eu sentava perto dela, né? Quando eu sentava perto dela, ela afastava de mim. Aí eu ia de novo, sentava mais pertinho. Uma hora eu tentei, assim, botar a minha mão sobre a mão dela, ela tirou a mão. Então, assim, todos os toques, todas as minhas tentativas, assim, de me aproximar, de dar um cheirinho nela, ela não deixou. Não deixou de jeito nenhum. Aí eu lembrando da fala do meu amigo, pensei, não vou forçar. E aí parei com aquilo. Acho que eu tentei ali umas 3 vezes e ela não correspondeu. Terminou, parou. A gente ficou ali aquele tempinho, uma meia hora ali, e aí vamos embora. Quando eu estava. Caramba, tá me dando uma dificuldade de lembrar se foi. Mas a minha intuição diz que foi no caminho, assim, quando nós estávamos seguindo por uma avenida ali, 10 e tanto já da noite. Ela morava na época num bairro que é paralelo ao meu. Imagine assim. Não, deixa quieto. São dois bairros com o mesmo nome. Só que assim, com um detalhezinho, tipo como se fosse assim. O Pedro de cima e o Pedro de baixo, o Pedro alto e o Pedro baixo. É mais ou menos assim. Aqui eu moro num bairro que tem um nome, mais pra frente ali tem outro bairro com um nomezinho parecido com o meu, que eu moro aqui, né? Com o bairro que eu moro. Então ela não morava muito distante. Aí essa avenida ela corta e divide os dois setores, né? De modo que quando eu cheguei numa determinada entrada, era a entrada da casa dela e mais adiante era a entrada aqui para mim vir para minha casa, né? E eu, nesse percurso lá da praça até chegar na casa dela, ela falou uma coisa pra mim. Ela disse assim: Olha, eu queria te pedir oração. Eu queria muito te pedir uma oração. Eu digo: Sim, diga, eu vou orar sim por você. Ela falou: Olha, é o seguinte, eu não te contei uma coisa. Inclusive, assim, nós estávamos ali na praça e você estava tentando sentar perto de mim, né? Você estava querendo, assim, tu viu que eu evitei. Não, não é porque eu não quisesse, é porque eu tô com medo de uma coisa, sabe? Então, por enquanto, é melhor não. A gente pode até sair e tal, assim, mas nada de ficar pegando na mão, se abraçando, ainda mais em público. Eu falei, mas qual o problema? Ela falou, olha, eu não sou daqui, eu vim embora de uma outra cidade. Tem uns 2 anos e pouco que eu estou morando aqui nessa cidade, eu e minha família. E aconteceu um problema. Assim que eu cheguei aqui, eu comecei a namorar um cara aqui na cidade. Namorei 2 anos com ele. E assim, foi a pior coisa que eu fiz na minha vida, sabe? O cara não era da igreja, eu sou crente desde que eu nasci, da igreja adventista. E assim, do mundo, muito ciumento, muito ruim mesmo, sabe? Muito ruim.
E aí tá com 2 meses que eu terminei com ele. Não, 2 meses não, 4 meses. Ela falou, tem 4 meses que eu terminei com ele e eu estou ameaçada de morte por ele. Ele não aceitou o término da relação e já me ameaçou. Ele falou que o dia que me pegar na rua com outro homem, ele vai me matar e vai matar esse homem também. Vai matar nós dois. Então, assim, eu tô morrendo de medo hoje. Eu não sei nem como é que eu tive coragem de sair, eu quase não saio de noite. E outra coisa, eu perdi uma irmã lá na outra cidade que eu morava. A minha irmã mais velha, foi assassinada com 14 anos numa situação semelhante. Ela começou a namorar um Zé Droguinha lá, um mala, e aí depois ela quis sair fora e ele não aceitou e matou ela. Matou, ainda ficou ameaçando a minha família. Por isso que a gente, pessoal, no caso, ela era de uma cidade aqui no Pará, uma cidade mais pra frente aqui, sabe, de onde eu moro. A gente se mudou pra cá, foi com medo desse cara lá que matou a minha irmã. E logo que eu cheguei aqui, eu também me envolvi com outro homem, um cara aqui, e eu tô ameaçada por ele, sabe? Tô ameaçada e eu tô andando. Meus amigos, quando essa mulher falou isso pra mim, sabe o que é a pessoa gelar, assim, do fio de cabelo ao dedo do pé? Nossa senhora, eu não queira estar no meu lugar, saber de uma coisa dessa ali, no meio da rua. Parece que foi uma eternidade, assim, da hora que eu ouvi aquela mulher falar aquilo, até eu chegar lá na esquina pra virar. Quando ela virou pra esquina da casa dela, que eu virei pra mim, ai meu Deus, sobrevivi, eu pensei. E nunca mais, meus amigos, nunca mais eu saí com ela. De tanto medo. Me lembro que esse rapaz que tentou me alcuvitar com ela, depois ela ainda andou rondando lá a igreja, ela andou mandando recado que queria sair comigo de novo, mas eu não quis. E o casalzinho lá que me alcuvitou, veio me questionar, né? Veio me questionar e eu falei, não, a mulher tá ameaçada. Aí o cara disse assim pra mim, eu não acredito que tu tá com medo desse vagabundo, sabe? Mano, mas rapaz, se fosse eu ia atrás dele. Tipo, ele tinha que ter 2 bagos pra me ter medo dele, sabe? Ele tem que ser mais homem do que eu pra me ter medo dele. Enfrenta, mostra pra essa mulher que tu. Meu Deus do céu, eu falei, rapaz, eu falei, eu não tô, como diz outro, eu tô ficando velho, não é doido não. E assim, eu não quis, meus amigos, eu não quis, sabe? Na verdade é que eu tô dando um resumo, sabe? Eu tô dando. Essa história teve outras situações a mais aí, mas eu tô finalizando por aqui. E assim, esse foi o caso lá de 2005. Eu também tive um outro caso, que foi em 2013, dezembro de 2013, quando eu me envolvi. Essa eu cheguei a namorar um mês com ela. Uma emissol novinha também, de 19 anos. Gata, pessoal, muito bonita. Ela mais bonita do que essa outra que eu citei aqui. Mãe de uma criança já de 2 anos de idade e ex de Zé Droguinha. E eu comecei a interagir com ela, aqui estou resumindo, não estou dando muitos detalhes, né? Eu comecei a me envolver com ela, a conheci na igreja adventista e comecei a me envolver e tal, e a gente até iniciou ali um namoro. Ela também foi o caso que ela não aceitava que eu tocasse nela. Eu não podia tocar nela, porque com ela só depois do casamento. Um dos motivos que fez eu me afastar dela, foram 2 motivos que me fizeram afastar dela. Um foi essa questão que eu não podia tocar, não podia ter muita intimidade. Ela alegava que é porque agora, dali pra frente, ela só queria se fosse namoro santo. Me lembro que numa das últimas vezes que eu tive com eu questionei com ela. Eu falei, ué, mas se tu é tão puritana assim, né? Tão santa. Falei, por que tu deu teu priquito antes do casamento? Eu falei, porque tu já era da igreja, né? E tu deu teu priquito antes de casar. Tu é mãe solteira, hoje em dia. Essa mulher quase me bate, sabe? Ela me deu uns gritos na hora. Não precisa você jogar isso na minha cara, não. Desse jeito, sabe? Não precisa jogar isso na minha cara, não. Você tá usado do diabo. O diabo é que é o nosso acusador. O diabo é que gosta de acusar. Aí eu me lembro de eu ter falado pra ela, é engraçado. Eu falei, um mala, tu liberou, né? E tá aí, rodada aí, mãe solteira, né? Mas nesse tempo eu já conhecia a Real, meus amigos. Tava com 1 ano que eu conhecia a Real. E eu falei, já eu que sou um cara de responsabilidade, eu digo, tu pode ter certeza, fulana, que se fosse eu, vamos supor, eu que tivesse uma relação contigo, e você viesse a engravidar, tu não ia ficar rodada desse jeito aí, não. Porque ou nós ia viver junto, ou na pior das hipóteses, se não fosse pra viver junto, mas eu não ia desamparar um filho meu, não. Sabe? Como esse cidadão fez aí. Pessoal, e assim, apesar de eu conhecer a Red Pill, a gente chamava de Real, né? Naquele tempo era a filosofia da Real.
Eu mesmo já estando imerso ali na real, eu já conhecia muito da Red Pill sobre mulheres, eu já tinha lido um livro de Nessa Lita, né? E assim, eu num primeiro momento, eu lembro no início ali, sabe? Eu até simpatizei com o filho dela, eu tava até meio que disposto, assim, se. Eu vou lhes dizer, o motivo foi esse, a negação do sexo. Eu não tava muito disposto a pagar esse preço de só ter sexo com aquela mulher depois do casamento, né? Eu fiquei, não, é injusto, sabe? É injusto isso aí. E eu já tinha na minha concepção, através da real, que era bom experimentar antes. Vai que de repente eu tivesse uma relação com aquela mulher e não fosse legal, não fosse bom. A pessoa eu descobri isso só depois de casado, né? Então eu digo, é melhor experimentar antes, porque se vê que nós não combina na cama, aí nem em casa, né? Porque essa parte sexual ela é muito importante dentro do relacionamento, né? Eu sempre tinha isso. E eu já estava até assim com aquela intenção de repente ajudar na criação daquele menino, sabe? Eu falo isso hoje eu tenho vergonha de falar isso pra vocês, mas me passou na minha mente, sabe? Ela nova, bonita, na igreja, né? Eu tava tendo até incentivo dos irmãos lá na igreja pra assumir aquele, pra que tudo desse certo, né? Até o pastor conversou comigo e me lembro que eu estava já de passagem comprada para viajar para Amsterdã. E eu lembro que eu mandei umas fotos dela com a criança, eu fiz umas selfies, mandei para minha irmã na época. A minha irmã até falou assim, me lembro quando eu cheguei lá na Holanda, que eu já tinha terminado, né? Terminei, a minha irmã até falou assim, ô menino, pô, eu já tava até juntando umas coisinhas, uns presentes para mandar para ela, pro neném dela, né? Porque já se cogitava, já tava no ar aquela coisa assim, que eu ia ter um relacionamento firme com ela e possivelmente eu iria assumir a paternidade daquele menino. Pessoal, um menino muito bonito, a criança dela, e muito carentezinho. Eu me lembro, assim, de umas vezes, foi um mês, acho que foi mais de um mês que eu namorei com ela. Ainda cheguei a ir algumas vezes na casa dela, ficava sentado ali no terraço, ela estava morando na casa dos pais dela. Ela construiu um cômodo, assim, no fundo da casa, que era o quarto, um pouco separado da casa, né? Um quarto até confortável. E eu ainda vi os pais dela, um irmão, pelo menos um irmão dela eu vi lá. Só que assim, os pais ficavam mais pra chácara. Eles tinham chácara e aí não ficava mais os filhos na cidade. Era mais ou menos igual. Meu pai, quando morava aqui em casa, eu passava. Eles ficavam muito lá pra chácara. Mas a minha mãe ficava eu e minha irmã aqui na rua. E o menino, pessoal, toda vez muito bonita a criança, sabe? Eu me lembro que eu sentava numa cadeira. E assim, ele já caminhava, o menino. E o menino era. Na hora que me via, eu vinha pro meu colo, sabe? Era grudado ali na minha perna. Parece que é um trem assim. Intuitivo, psicológico, assim, que sente falta, né? De uma figura. Apesar que, assim, igual eu falei, tinha, né? Tinha um avô, mas não ficava muito, né? Mas eu sentia o menino começando a se apegar ali comigo, da minha presença frequente ali. E eu já, naquela época, eu tinha assim na minha cabeça que uma mulher sem filho eu não ia conseguir. Eu já estava consciente disso. Eu digo, pensar que eu ainda tô no lucro, né? Eu tô no lucro, que é nova ainda, né? E às vezes até as pessoas falavam assim, não, é ruim tu pegar uma mulher com filho assim quando o filho já tá grande, né? Mas se for um neném, um menininho ainda pequeno, que ainda não tem entendimento, você casar com ela dá certo, vai dar tudo certo. Porque só que aí, meus amigos, até o belo dia que eu fui comer uma pizza com ela, a gente foi pra igreja, olha o que aconteceu, eu fui pra igreja, aí eu só com uma moto. Aí o que eu fazia? Eu ia pra igreja, deixava minha mãe lá no culto e subia lá pra casa dela, né? Que é no outro bairro aqui na cidade. Aí pegava ela, aí eu falava pra ela, ó, aí vai ser assim, quando o culto terminar, aí eu deixo minha mãe, que a igreja é aqui no meu bairro, é pertinho. Poucos quarteirões daqui, eu gasto menos de 5 minutos pra... Eu digo aí quando terminar o culto eu levo minha mãe pra casa e a gente sai, volto e a gente sai, né? Me lembro que naquela ocasião ficou nós três ali. Ela não tinha levado a criança, né? Ficou eu no meio, aqui a minha mãe de um lado e ela do outro lado aqui no banco. Pessoal, a minha mãe não, a minha mãe nunca foi favorável eu assumir mãe solteira. Ela estava assim sentada, mas ela não estava assim muito, não estava muito simpática a essa menina, sabe? Motivo, por conta do filho, porque ela tinha um filho. E o que aconteceu aqui sempre foi o temor da velha aqui, sabe? Ela sempre falava assim que
Falando, cuidado com essas mulheres que tem ex, que tem filho, que você não sabe quem é o ex dela. Por nesse dia, eu lembro que eu nem precisei trazer a minha mãe. Tinha duas senhoras lá que moravam pra cá, e a minha mãe, não, pode ir com ela pra lá, que eu vou com as irmãs aqui, e já fica perto lá de casa, eu não vou sozinha não. E aí ela veio de pé e eu montei na moto com essa cidadã, e fomos pra uma pizzaria. Pessoal, quando eu chego na pizzaria que a gente tá comendo, a mesma cena, ou seja, 9 anos depois, eu tô de novo num cenário semelhante. Eu já namorando com ela, já, igual eu falei pra você, já tinha ido várias vezes na casa, já tava conhecido na igreja, a gente saindo até de mãos dadas. Ela vai e fala assim pra mim, olha, eu preciso participar de uma situação pra você, Vitor. E eu preciso muito que tu ore por mim, que eu tô com medo. Ela falou, olha, o pai do meu filho é um Zé Droguinha. Eu fiquei grávida com 16, não, eu juntei com ele, eu comecei a me envolver com ele, eu tinha 16 anos. Vamos fazer as contas aqui? Pera lá. Ela tava com 19, né? O menino tava com 2 anos. Eu tô fazendo as contas aqui, ela se envolveu com ele com 16, né? Aí passou um ano, ela emprenhou. Não, não, vamos colocar que ela engravidou com 16, aí pariu com 17, e dos 17 aos 19 é a idade da criança, né? Mas foi o que ela falou, ela disse, eu me envolvi, eu já era da igreja, sabe? Me envolvi com esse cara, sabe? E assim, fui morar com ele, mas vagabundo, vagabundo marginal, sabe? E até assim, minha família contra, e eu sofrendo, eu vivia oprimida. E até que eu desisti mesmo, não deu mais. Eu morava de aluguel com ele, saí da casa com meu filho e fui morar de novo na casa dos meus pais. Só que eu tô ameaçada de morte. Eu estou ameaçada de morte por ele, porque ele já foi com uma faca 2 vezes pra me furar lá em casa, pra me matar. E ainda bem que meu pai tava lá em casa e chamou a polícia, já deu polícia lá em casa. E assim, eu vivo com o maior medo, e ele já me ameaçou. Ele já falou pra mim que se descobrir que eu tô com outro homem, a bagaceira vai ser feia, sabe? Que não vai, ele vai matar eu e quem tiver junto. Ah, meu amigo, meus amigos, foi outro choque, outro choque. Meu Deus do céu. Eu já não tava mais, eu já tava assim por um fio com ela por a questão que eu não podia tocar nela, né? Aí ela vai e me fala esse negócio. Nossa, mas assim, me deu um medo tão grande. Eu chego, eu ficava assim, olhando, e me passou aquele filme assim na cabeça. Eu fiquei, caramba, olha o risco que eu tô correndo. Indo pra igreja, saindo de moto, pra cima e pra baixo com essa mulher. E aí eu falei, eu digo, poxa, tu devia ter me falado isso logo, né? Assim que a gente se conheceu. E ali eu disfarcei, né? A pizza já tava ali, comi e tal. Aí eu falei, olha, isso era num domingo à noite. Falei, vamos embora. Eu falei, amanhã eu tenho que acordar cedo pra ir trabalhar. Eu falei, outra hora a gente se vê, tá? E rapidão ali, eu tentei acelerar ao máximo aquilo ali e botei na garupa da minha moto e deixei na casa dela. E quando eu cheguei, eu mandei uma mensagem pra ela no WhatsApp, acho que foi no WhatsApp. Bloqueei ela do Facebook, eu tinha ela no Face e mandei essa mensagem e bloqueei também. E eu falei pra ela, eu digo, olha, não vai dar mais pra gente continuar juntos, tá? Eu falei, depois que você me contou aquela situação, eu fiquei com medo. Eu fiquei com muito medo e aí eu não quero me arriscar. Eu falei, é muito perigoso isso aí. Então, assim, isso aí não é um problema meu, né? Então, assim, é melhor você se resolver, né, com isso aí. Não é nem bom tu estar se relacionando com ninguém que você vai botar. Qualquer homem que tiver contigo vai estar em risco numa situação dessa, né? E terminei, não quis mais. Pessoal, depois ela mandou recados, ela ainda tentou, mas eu não quis. Eu não quis. Então, assim, veja vocês que a gente trabalha muito aqui no meu canal, em vários canais aí masculinistas, essa temática do risco que o homem corre. A gente fala das mulheres border, da mulher narcisista, de mulher que mata, né? Mas assim, elas também correm esse mesmo risco, sabe? Elas também correm esse mesmo risco. E olha, por que que eu relembrei? Por que que eu fiz uma reprise dessas duas histórias minhas aqui, ó? Eu passei por isso. Eu fiquei no risco por 2 vezes, né? Com 2 mulheres. A minha amiga aqui, a Sirlene, a professora também, ela tá acuada por conta de 2 homens com os quais ela teve envolvimento. Vamos lá, né? Essa prima de minha mãe lá no Maranhão, que perdeu a filha por conta de um relacionamento do filho dela, né? A nora matou a filha dela. Vamos mais um caso aqui. Esses dias, deixa eu ver aqui, como já tem tantos dias, eu preciso entrar na internet.
Esses dias, pessoal. Oh, caramba, eu não gravei no dia. Deixa eu ver bem aqui se tá. Eu acho que eu salvei bem aqui no Telegram. Vamos ver se eu consigo encontrar na parte aqui de arquivos salvos. Eu salvo reportagens que são interessantes. Deixa eu ver aqui. Dias atrás, acho que foi na semana passada, eu recebi uma notícia de uma mulher no estado de Mato Grosso que matou. Parece que matou foi o ex-marido. Ela matou o ex-marido. Eu não vou encontrar essa reportagem. Olha, eu vou tentar. Deixa eu ver bem aqui. Eu acho que se eu botar bem aqui no Google eu consigo encontrar. Foi mais ou menos assim o caso. Um cara, empresário, um comerciante, dono de uma mercearia, um mercadinho. Ele era casado com uma mulher. E aí, enfim, ele não quis mais ficar com essa mulher. Separou-se dela e foi morar com outra mulher. Um caso semelhante a esse do meu pai aqui, né? Meu pai largou da minha mãe e foi morar com outra mulher e já tá lá há muitos anos vivendo com ela, né? Só que a ex-mulher não aceitou o término desse relacionamento. Deixa eu botar aqui no Google. Mulher mata o marido no Mato Grosso. Eu acho que foi. Não, deixa eu ver. Parece que foi em Ponta Grossa. Eu que tô falando que é Mato Grosso, mas acho que eu confundi Ponta Grossa com Mato Grosso. Mulher mata o marido em Ponta Grossa. Foi no Paraná. Vamos ler. Deixa eu ler essa reportagem. Ainda minha memória tá ruim, mas nem tanto, né? Vamos ver aqui a reportagem. Mulher presa no Paraná após atirar contra homem. Ah, não, não é essa reportagem aqui que eu quero, não. Vamos ver a outra. Pessoal, eita, tá difícil aqui de eu encontrar. Eu abri uma reportagem aqui, mas não era a que eu queria. Ó, deixa eu ver se é essa aqui. Essa aqui é do dia 9 de janeiro. Bora ver se é essa. Mulher que matou o namorado em Ponta Grossa é presa e liberada. A mulher que matou o namorado em Ponta Grossa no último fim de semana foi detida pela polícia militar. O crime aconteceu no sábado, dia 7. A principal suspeita do crime foi encontrada por moradores da região na madrugada de domingo. Ela foi levada para a delegacia, mas acabou liberada horas depois. O motorista Roberto Carlos Cabrini, de 57 anos, foi encontrado morto a facadas. Não, não é essa a reportagem. Eu acho que deve ser a do Mato Grosso mesmo. Deixa eu fazer mais uma tentativa aqui. É porque eu queria ler. Eu vou fazer assim. Eu vou contando aqui. E se eu encontrar, eu falo. Eu leio aqui pra vocês. Mas assim, a mulher, o ex-marido largou. E aí ele estava com outra mulher no comércio. E essa mulher trabalhava com ele no comércio, né? Pois ela foi lá armada. Ela foi armada com um revólver e atirou. Ela atirou no marido. O marido morreu na hora. Enfim, eu não vou encontrar essa reportagem agora aqui. É, Pessoal, eu encontrei a reportagem. Eu pausei aqui, encontrei a reportagem, só que eu vou fazer assim, eu vou botar para vocês ouvirem. No Google eu não encontrei nada. Bluetooth mode. Mas eu acho que... liguei a caixinha de som, bora ver se pega aqui. Bora ouvir um pouquinho aqui dessa reportagem. Deixa eu ver se vai pegar. Executado a tiros pela ex-mulher. Ela se disfarçou para invadir o local de trabalho do marido. Ela estava armada. Deixa eu ver o que ela vai fazer aí. Chama Helenise Carneiro, eles têm filho. Ela tá com cabelo preso e boné. Tentou se passar por homem. Essa que reage
é a atual companheira do ex-marido dela. A porta se fecha. A morte vai acontecer dentro do local de trabalho. Tudo foi filmado. A namorada do rapaz também foi ferida. Ela teria cometido o crime por ciúmes. Será que ficou presa? Duvido você adivinhar. Foi no ar a reportagem. Câmeras de segurança flagraram o crime. Pelas imagens é possível acompanhar o passo a passo de Helenise Carneiro, ex-companheira do comerciante. Ela chega no estabelecimento comercial perto das 10 horas da manhã. Entra e vai para trás do balcão. Não é possível ver, mas de acordo com a investigação, é neste ponto que a mulher atira 2 vezes contra Eleandro. Por outra câmera, nos fundos do prédio, uma pessoa ouve os tiros e corre para ver o que está acontecendo. É Eliane, funcionária de Leandro e que estaria tendo um relacionamento com ele. Eliane vê Helenise com a arma na mão e o comerciante caído no chão. Ainda na porta de acesso ao mercadinho, Eliane é baleada no abdômen. Cambaleando, ela sai andando em direção ao pátio que fica nos fundos do prédio. Ela é agarrada por Helenise pelo cabelo, que atira mais uma vez. O disparo é dado a queima-roupa, na região da cabeça. Depois disso, a atiradora entra e sai do imóvel algumas vezes. Chega a discutir com Eliane, que está ferida, caída no chão, porém consciente. Tudo isso dura aproximadamente 10 minutos, até a chegada de uma viatura da Polícia Militar ao local. Quando os policiais chegaram até aquele local, essa porta de aço pesada estava trancada pelo lado de dentro. Mas os PMs perceberam que lá dentro tinha uma movimentação, que tinha uma discussão. Eles então pediram para que Helenise abrisse a porta. Ela não fez. Os policiais então vieram até aqui atrás desse móvel. Segura um instantinho. Quando os policiais chegam, você vai ver a reação que tomaram. De vidro. Eles então quebraram uma janela para poder acessar o interior do imóvel. Foi quando ouviram mais um disparo. Instantes depois, a porta se abre e Helenise sai com a arma na mão e toda suja de sangue. Quando os policiais tiveram acesso então ao Leandro, que estava atrás do balcão, perceberam que, além de ferido, ele estava com as mãos e os pés amarrados e ainda amordaçado. Questionada sobre a situação em que o ex-companheiro estava, a mulher não soube explicar aos policiais. Segundo a mulher, ocorreu uma discussão e, para se defender, ela teria realizado os disparos contra o homem. Contudo, ela não soube explicar por que naquele momento ele estaria amarrado e amordaçado. Em depoimento, Helenise, que é enfermeira em Piraí do Sul, cidade a 60 quilômetros de Ponta Grossa, optou pelo silêncio. A senhora quer me falar o que aconteceu ou prefere ficar em silêncio e falar só com o juiz? Ela preferiu ficar em silêncio e não há como eu, o advogado dela, fazer qualquer comentário a respeito. Entendi. Então, sobre o crime em si, ela se manteve em silêncio e vai se manter assim até o fim? Até que nós possamos ter todo o conteúdo da acusação para fazer sim uma defesa. Leandro morreu 2 dias depois no Hospital Regional de Ponta Grossa. Eliane chegou a ser internada em estado grave, mas está se recuperando. De acordo com o advogado, Helenise teria ido até o estabelecimento comercial do ex-companheiro para entregar a arma que seria dele e falar sobre uma disputa judicial que os dois vinham travando desde fevereiro, quando terminaram o relacionamento. Em jogo, a divisão de bens, que envolvia um mercado em Piraí do Sul e um veículo, além do imóvel onde Leandro montou o mercadinho. Ela veio ali para conversar e, lógico, trouxe a arma com a intenção de devolver essa arma. Ela tem testemunhas de que a arma foi, de fato, deixada por ele na residência. Com relação a crime premeditado, isso é uma criação intelectual de quem quer que faça esse tipo de acusação. Parece que não caiu a ficha. A gente sai aqui na rua, ainda parece que a gente vai ver o açougue aberto, a gente vai dar de cara com ele por ali. Ainda está muito recente, a gente ainda não está conseguindo lidar com isso. Pessoal, aqui teve uma parte da reportagem que não foi deixado claro, né? Mas eu achei estranho porque o título tá assim: mulher mata ex-marido a tiros, é presa em flagrante e depois solta. Se você pesquisar sobre essa reportagem,
Ó, tá, eu vou ler bem aqui a descrição, ó, tá aqui, ó. Apesar da prisão em flagrante, Helenise foi solta na audiência de custódia. Helenise é ré primária, tem filhos pequenos, possui residência fixa, é servidora concursada, fatores que decidiram pela sua soltura. Isso aqui não é novidade, né? Muito me estranharia se ela tivesse presa, mas ela tá solta, é normal. A mulher, ela tem o chamado passe livre, né? Ela tem passe livre para matar. Matar homem, matar filho, né? A maioria delas não ficam presas. Ela não vai ter, essa daqui pode ter certeza que ela não vai cumprir pena na cadeia, não. Mas o ponto, o que eu quero chamar a atenção aqui não é essa questão dela estar solta. É a questão da pessoa se envolver com outra e depois não conseguir sair fora. Eu fiquei triste, assim, não sei quem é essa pessoa, mas de ler a reportagem, tanto é que eu anotei, né? Eu fiz a anotação, digo, essa reportagem aqui, no dia que eu for gravar, eu vou colocar isso aqui. Porque eu fico pensando, você percebeu o cara, eu vendo aí as imagens dele aqui, um cara bonito, sabe? Jovem. Quantos anos? Parece que é 42 anos, né? Se eu não ouvi mal aqui. 42 anos, novo. Parece até umas imagens dele, né? Nas cataratas do Iguaçu, em outros lugares. Pessoa com toda uma vida pela frente, novo ainda, com saúde. Tinha tanta coisa boa pra viver. E aí, por conta de um relacionamento, agora ele tá debaixo de 7 palmos de terra, né? Tá morto. Acabou, né? Acabou a vida pra ele. E assim, vocês perceberam que aqui eu citei casos de mulheres que se envolveram com homens e depois ficaram ameaçadas de morte. Muitas delas morrem, meus amigos. Muitas delas morrem. O cara mata mesmo, sabe? E mata ela, mata o cara com quem ela está morando junto, sabe? Por que eu fiquei com medo? Eu fiquei com medo porque eu sei, às vezes, a probabilidade de me matar é até maior do que matá-la, né? E a mesma coisa, é o inverso. Olha aí esse cara. Esse cara separou, o que ele fez? Não, certamente não estava dando certo a convivência, né? Não estavam dando certo, vou me separar. Ela aceitou? Não, ela foi lá e matou ele. Essa conversa aqui, que ela foi para conversar, para entregar, essa conversa. Se você vê o vídeo, ela não foi lá para entregar a arma nem para conversar. Ela entrou armada e as câmeras mostram a hora que ela entra e atira. E depois a outra mulher, a companheira, a atual companheira, quando chega na porta, toma outro tiro. Ela foi lá para matar os dois, sabe? Então, olha que bosta, meus amigos, olha que situação. Aí vem alguém, vem pastor de igreja, vem líderes de igreja falar que casamento é coisa boa. Casamento é um projeto de Deus. Gente do céu, eu fico assim, Se eu for usar Deus aqui, eu diria assim, graças a Deus que eu me libertei, né? Que eu me libertei dessas ideias, dessas falácias, sabe? Eu diria que quem acerta num casamento feliz, num casamento bom, ele teve a sorte de quem ganhou na Mega Sena. Porque é para pouquíssimos no mundo. Ainda mais no mundo não, aqui no Brasil especialmente. É muito arriscado, sabe? É muito arriscado. Você vai estar pondo o teu bem mais precioso, que é a sua vida, o seu sossego, a sua tranquilidade, arriscando numa coisa que você não tem garantia nenhuma. Não tem garantia nenhuma que aquilo vai ser bom, que aquilo vai dar certo. E depois o problema não é se envolver. Se envolver é fácil. É facinho você encontrar alguém. O problema é sair disso aí depois. Tem vezes que não sai, meus amigos. Não sai vivo. Esse aqui dessa reportagem não saiu, né? Então, falei aqui do caso da reportagem, né? Reportagem sobre o marido. Outro caso. Vamos para mais um caso, né? Deixa eu botar aqui no Google, né? Atleta que ficou cego. Bora ler essa reportagem aqui. Aqui é só os que eu anotei. Se a gente for escarafunchar aqui, acha muito, muito mais. Atleta que ficou cego. Por produto jogado nos olhos por mulher. Deixa eu ver aqui se encontra. Pera aí, meu celular aqui, só um momento. Meu telefone ficou preto a tela.
Aí eu não consigo nem pausar aqui para poder fazer a pesquisa, rapidão. Encontrei, meus amigos, reportagem aqui do dia 23 de fevereiro, tatuador, na verdade eu falei atleta, né? Não é um atleta, é um tatuador. Tatuador fica cego após ex jogar soda cáustica nele em saída de academia. Uma mulher de 41 anos é suspeita de jogar soda cáustica no rosto do ex-namorado de 30 anos, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na noite dessa quarta-feira. Conforme relato de familiares da vítima e boletim de ocorrência, o tatuador Leandro Coelho perdeu a visão e está internado em situação crítica na Santa Casa. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava à espera do ex-namorado durante saída da academia. Ao ver Leandro deixando o local, ela foi até o rapaz, insistiu por uma conversa e jogou o produto corrosivo no rosto dele. Conforme o boletim de ocorrência, a mulher aguardava a vítima para conversar sobre o fim do relacionamento dos dois. O homem relatou que tentou fugir do local conduzindo a moto por alguns metros até perder totalmente a visão e cair, por causa da soda cáustica. O capacete que Leandro usava derreteu em seu rosto. A vítima relatou à polícia que, enquanto agonizava de dor, devido à queimação ocasionada pelo líquido, moradores da região tentaram ajudá-lo, lavando o rosto com água corrente até a chegada do corpo de bombeiros. O homem segue internado na Santa Casa de Campo Grande. O caso foi registrado na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário. Pessoal, e assim, se você for pesquisar, isso aqui são os casos assim, que ficou mais divulgado, né, que eu vi nos grupos, enfim, eu acabei anotando aqui, mas são muitos. Então, hoje, quando se fala assim, quando fala a palavra casamento, eu vejo assim como algo muito arriscado, sabe? Muito arriscado, muito perigoso. Hoje eu vejo assim que foi a melhor coisa que me aconteceu foi as coisas não terem dado certo lá no passado e também eu ter entrado nesse caminho, né, de ser um solteiro convicto mesmo. E olha que eu ainda passo muito medo, eu me sinto às vezes temeroso assim, porque às vezes surgem mulheres interessadas em mim e aí quando eu recuso, né, eu não dou essa oportunidade, eu não dou essa chance. Às vezes tem aquela ameaça velada, sabe? Tem aquela perturbação, tem aquela ameaça e eu tenho medo disso. Olha que situação, quantos anos, aqui não fala a idade desse rapaz, mas eu tô vendo aqui a foto dele, um cara novo, meus amigos, novo, novo, novo. Ah, aqui ó, do ex-namorado de 30 anos, 30 anos de idade, como é que é o nome dele? Leandro Coelho, de 30 anos. Cara novo, pessoal. Agora, pronto, assim, não morreu, mas tá aí com a vida estragada. Perdeu a visão, cegou. Tivesse sido só num olho, vá lá, né? Ainda teria a chance de poder enxergar a luz, né? Eu falo que a visão, os nossos olhos são as entradas, são as portas de entrada da vida. A gente tem acesso ao melhor da vida através dos olhos. Eu acho que de todas as deficiências, eu acho que é a mais triste, assim, de uma pessoa conviver é com a cegueira. Aquele que vive numa cadeira de roda é ruim, mas ele... Um dia desse eu vi um vídeo interessante, uma pessoa foi fazer um turismo e levou um familiar, não sei, parece que era o irmão, levando um irmão cadeirante. E aí nesse lugar turístico tinha uma passarela com acesso ao mar, tipo uma pontezinha de madeira, aí até quando entra dentro da água, né? E tem as cordinhas, tem um lugar, eu sei que o cadeirante ficou tomando banho ali, sabe? Ali, mesmo sentadinho ali na cadeira, mas banhando ali nas águas do mar, vendo aquele cenário bonito, aquela paisagem. Ou seja, a pessoa mesmo com determinada deficiência, mas se ele enxerga, ele ainda pode aproveitar muita coisa. Agora a cegueira, né? A pessoa passar 24 horas na escuridão, não enxergar nada, é triste. E pensar que perdeu por conta de ex-mulher. E certeza ela não vai pagar por isso aí, ela não vai ficar presa. É a coisa mais fácil é não pagar, basta chegar e dizer assim, não, mas eu era oprimida. Eu era muito oprimida, ele tinha me ameaçado, E aí pronto, foi. Não, então você fez certo, né? Você fez certo, que você é mulher e pronto. Eu ainda acho assim mais macabro
a violência da mulher, porque o homem, elas estão sujeitas também a esse risco, mas existe um diferencial aí, que quando é o homem que faz, e isso chega no conhecimento da justiça, enfim, esse cara vai pagar, ele vai preso. O ex-marido da minha tia matou uma mulher lá no Maranhão, o ex-marido da tia Maricleide, ele puxou aí o quê? Ele puxou acho que 10 anos de cadeia. Ele cumpriu 10 anos de cadeia em regime fechado por ter matado uma mulher. Então assim, ele fez, mas pagou pelo crime que cometeu na cadeia. E mulher não. Aí é isso que eu acho que cada um deveria pensar. Pô, se eu me envolvo nisso aqui, essa mulher depois eu queira sair. Porque as pessoas vão te dizer assim, não, fulano, mas o que é que tem? Você pode tentar, você pode se envolver. Depois, se não der certo, cada qual pro seu lado. Você vai viver a sua vida, ela vai viver a vida dela, acabou. Oh, meus amigos, essa é a história mais falsa, mais mentirosa. Se fosse assim, esse cara não tinha, a outra não tinha matado, esse aqui não tinha ficado cego. E tantos casos que a gente vê por aí, né? Eu digo aos senhores que o problema maior não é quando entra, é para sair. É para sair depois que é o problema. E então pense assim, pense o seguinte: de repente você entra, depois essa mulher não aceita o término, e se essa mulher te matar, ou se essa mulher te fazer uma coisa dessa, te deixar sequelado, e aí você, tipo assim, saber que ela não, que ela vai continuar solta, ela vai poder até fazer novas vítimas, porque ela é protegida do Estado. Ela é protegida do Estado. O Estado não irá puni-la. Eu não anotei aqui, mas me veio na lembrança um outro caso. Esses dias eu vi um vídeo que eu odiei alguém ter botado aquele vídeo no grupo. Eu abri pensando que era outra coisa. O vídeo era o seguinte: um marido, parece que a mulher largou dele para ficar com outro homem. A mulher já estava com esse outro homem. Aí o ex-marido não aceitou, não se conformou com a separação e seguiu o atual dela. Ele estava, tipo assim, ele estava saindo do trabalho. Ele saiu do trabalho e entrou dentro do carro. Quando ele sentou, passou aqui o cinto de segurança, o ex chegou aí pela janela, ele jogou um produto. Acho que estava dando uma garrafa, um recipiente. Ele jogou um produto e ateou fogo. Meus amigos, a cena é fortíssima, fortíssima, que eu passei 2 dias com aquela cena impregnada. Eu ainda consegui ver quando, ainda dentro do carro, o cara incendiado, assim. Eu acho que aquilo foi gasolina, não sei. O cara incendiado, ele sai pra fora, correndo no meio da rua, o corpo todo, coberto de fogo. E morreu. Não teve chance de sobrevivência. Penso que é uma morte. Você queima a ponta do dedo numa panela quente, você passa 3 dias com aquele dedo doendo, cria aquela bolha, né? E imagine a pessoa ter o corpo todo queimado. Por conta de quem? Por conta de um relacionamento que ele quis sair. Que ele entendeu. Então, eu tenho raiva, eu sinto raiva hoje quando eu ouço uma pessoa vir falar essa frase pra mim. Não, Vitor, mas tenta, cara. E se não der certo, cada qual pro seu lado. Às vezes, assim, para não dar briga, tá. Mas entra bem aqui por um ouvido e sai pelo outro. Meus amigos, é a desgraça, sabe? É a desgraça, é a infelicidade isso aqui. Cada relato desse, é até pesado falar desse assunto. Mas vamos lá, não acabou ainda não, tem mais. Aguenta isso, o trem sei que tá pesado ouvir aqui, mas vamos lá, é a verdade, viu? Eu tô tratando tudo de casos reais aqui. Vamos lá. Falei aqui do atleta, né? O atleta que ficou cego. Tem mais caso aqui. Pessoal, eu tenho um amigo meu de infância. Conheço, só que eu sou bem mais velho que ele, acho que uns 8 anos. Eu já tava acho que eu tinha uns 10 anos de idade, talvez, quando ele nasceu. Não, uns 8 anos de idade. Mas eu vi crescer, filho de uma família adventista. Hoje esse rapaz, eu acho que já tem uns 7 anos que ele foi embora daqui da minha cidade e foi embora para uma cidade no estado de Santa Catarina. Olha, eu não tô bem certeza, eu não lembro, mas tá na minha cabeça que é em Joinville. Joinville é em Santa Catarina, né? Pois é, ele mora lá, fala muito bem dessa cidade. Pessoal, foi logo que ele chegou lá, ele arrumou uma namorada. Na verdade, eles são 3 irmãos homens. Todos 3 foram embora daqui. Primeiro eles foram para Goiânia,
Aí parece que as coisas não deu muito certo lá em Goiânia. Aí um ficou em Goiânia, o mais velho, e os dois. Esse rapaz, ele é gêmeo, ele tem um irmão gêmeo, só que não é gêmeo idêntico. Tem uma explicação, né? Irmãos de placentas separadas, né? Uma coisa assim, que não são idênticos, mas é gêmeos. E os dois foram lá para essa cidade. O outro irmão dele casou, namorou um bom tempo, hoje está morando aqui, está com poucos meses, acho que veio agora em dezembro. Voltou aqui para a cidade dos pais e está morando aqui com a mulher. O outro de Goiânia arrumou uma mãe solteira, com uma renca de menino, trouxe, está morando aqui. Aí só tá esse meu amigo lá em Joinville. Todos adventistas, todos. E esse lá, ele tá namorando faz mais de 5 anos com uma jovem adventista. Tenho ele no Facebook, tenho fotos. Pessoal, e aqui eu falo um detalhe para vocês. Vocês sabem que eu tenho o meu anonimato aqui no canal, né? Eu não fico divulgando, eu tento ao máximo ser anônimo. Mas quando eu conheci a Real, lá em 2012, adivinha quem conheceu a Real junto comigo? Ele. Eu vou dar um nome para esse meu amigo aqui, eu vou chamá-lo aqui, eu vou até anotar aqui para não esquecer, eu vou dar um nome aqui parecido com o nome dele, eu vou chamá-lo aqui de Weasley, tá? O nome dele é mais ou menos parecido, o Weasley é um cara super gente boa, inteligente, ele foi fazer o curso de enfermagem lá em Goiânia, passou nessas bolsas do ProUni, né? De lá ele conseguiu transferir para o Sul. Ele é formado já no curso de enfermagem e trabalha. Ele trabalha num... Eu não sei como lá, e mora só. Ele mora de aluguel lá e mora sozinho. Ele não tá numa situação tão ruim. E é um rapaz, assim... Eu acho que o grande problema, o empecilho dele absorver a Red Pill é por conta da religião. Porque ele fica nessa crença. Ele, toda a vida, ele acredita em mulher exceção. Ele acredita que a família é projeto de Deus. Ele acredita numa série de coisas, sabe? Mas a gente passa meses sem conversar, quando de repente um dia ele entra em contato e marca um dia, eu queria bater um papo contigo, que dia que tu tá livre? Sábado à noite, domingo à noite, me liga aí. Aí eu já fico aqui esperando, ele liga e a gente conversa. A última vez eu conversei mais de 2 horas com ele aqui, pessoal, não tem 10 dias, tá? Que eu tive essa conversa um dia à noite aqui, ele apareceu, você pode atender? Posso. Aí ligou e fomos conversar. E eu pensando que ele já era casado, que a última vez aí pra trás que eu conversei com ele já vinha falando que estava noivo, que já estava de aliança, que ia casar. Ele dizia, não, Vitor, porque assim, a gente está se organizando primeiro, financeiro, né, comprar uma casa, arrumar para poder casar. Pessoal, essa última conversa que eu tive com ele, para ser sincero, eu já não gostava muito, sim. Os meus últimos bate-papo eu não gostava de conversar com ele, porque toda vez que eu conversava, ele ficava dando aqueles incentivos para mim casar, pra me arrumar mulher. Aí ele falava assim, você podia vir pra cá, Vitor. Vem pra cá, aqui pro senhor aqui tem umas mulheres bonitas, umas mulheres diferenciadas, e tal, você vai gostar. E eu sempre respeitei a escolha dele. De repente eu vejo esse rapaz, eu falei da Real aí e não concluí, né? No tempo que eu conheci a Real, ele participou dos grupos comigo, ele participava junto comigo dos grupos, ele vinha aqui para dentro da minha casa conversar, um tempo desse ele veio visitar os pais dele e ele gravou um conteúdo comigo aqui, ele sabe que eu tenho esse canal, ele sabe, o Weasley. Inclusive eu estou falando dele aqui com permissão dele, no dia que a gente conversou eu perguntei se eu poderia usar em algum momento, o caso dele sem revelar a identidade, ele não, pode falar de boa. Provavelmente eu vou estar falando aqui, ele vai saber que é dele que eu estou falando. Então, assim, ele é um cara que me conhece dos tempos da Real, participamos juntos. Eu lembro que eu criei um grupo, o meu último grupo da Real, ele ainda participou, foi tempo lá comigo, era até administrador nesse grupo. Já conversei muito, muito com ele sobre a Red Pill, ele sabe o que é o MGTOW, tudo, meus amigos, tudo que vocês imaginarem, ele sabe. E o cara iludido, sempre acreditando. Aí uma vez eu falei pra ele, Weasley, o teu problema é porque, assim... É muito difícil o cara conciliar a Red Pill com religião. Eu digo, eu conheço alguns casos que estão, né? Eu falei, mas pra mim que é difícil. Eu falei, porque tem muita coisa da Red Pill que bate de frente com a religião. Eu digo, a única maneira seria assim, era se tu ficasse mais na Red Pill e tu pegasse algumas coisas boas que tu visse que dá pra conciliar com a religião. Mas assim, se tu ficar muito centrado em religião, tu não vai dar conta de seguir a Red Pill. Não dá.
Eu tenho, pessoal, aqui no meu canal, eu tenho alguns poucos inscritos que têm religião. Eu tenho um grande amigo meu que... Eu não vou falar de onde ele é, não. É um inscrito aqui que eu conheço ele pessoalmente. A gente já até se viu pessoalmente nas minhas andanças por aí. E um cara muito inteligente, culto. E ele é católico. Ele é católico. Ele mora sozinho, ele... Assim, ele já teve relacionamentos, enfim, mas eu vejo ele assim, eu sinto ele mais adepto ao MGTOW. Essa filosofia MGTOW já falou pra mim que não pretende se casar, pode até se ter, de repente, um envolvimento com uma mulher, mas não focado em casamento, né? Só pra curtir mesmo. E ele já confidenciou pra mim que ele é católico. Ele falou, ó, eu acredito em Deus, eu acredito em Maria, eu rezo, antes de eu dormir eu faço minhas rezas, minhas orações, eu vou quando eu posso, de vez em quando eu vou na missa. Eu, há um tempo até debati com ele, eu falei, moço, como é que tu... Uma vez, ele até me interpretou mal, pensando assim, que eu estivesse duvidando da fé dele, né? Eu falei, não é que eu tô duvidando, como se ele estivesse sendo falso, assim, eu sou da religião, mas não sigo. Não é isso, é assim, é como é que faz para conciliar, porque tem coisas que vai bater de frente. Vai bater de frente, enfim. E essa questão do casamento aqui é um ponto que eu tô tratando aqui com vocês. Essa teoria de que casamento é a fonte da felicidade, né? Que a pessoa vai se realizar. É nada, meus amigos, é não. Mas vamos lá, voltando aqui pro caso do Weasley, né? O Weasley me ligou dias atrás para falar para mim que tá com um problema e veio me pedir ajuda. Ele disse que, assim, não tá casado, não estão morando juntos, mas que a menina frequenta muito a casa dele lá, né? Frequenta muito. Eu não quis entrar nesse pormenor, mas eu não consigo acreditar que um homem que tá namorando há 5 anos com essa menina ainda nunca tiveram relações sexuais. Certeza já tiveram, pessoal. Certeza. Ou certa vez, assim, eu dei uma cutucada nesse assunto e ele riu, ele não quis, assim, falar. Ele, bicho, mas aí tu... É complicado, né? Como é que eu vou ficar 3 anos, 4 anos namorando com a menina e nunca ter... sem enrolar nada, né? Não, mas a gente vai casar. Então, assim, eles já tiveram, sim, relações sexuais. Ele me contou que tá sendo muito, muito pressionado pela família dela e por ela para casar. Quando é que nós vamos casar? Quando é que nós vamos casar? Você tá me enrolando. Você tá me enrolando. Vamos marcar esse casamento. E aí eu falei assim, mas eu tinha na minha cabeça que você gostava muito dela. Você posta tantas fotos nos seus status de WhatsApp, eu vejo aqui, foto no perfil, foto no Facebook, dando selinho, abraçado juntos. Tem dia que os dois estão tudo ela de botona, toda bem arrumada, sabe? E ele todo cautrizão nos eventos lá de Joinville. E aquele maior love, os dois. Eu achava que não tinha casado ainda era por motivos financeiros, né? Mas aí ele falou, não, Vitor, deixa eu te falar, moço, eu tô preocupado. Eu não sei, eu tô tão inseguro assim se eu caso ou não caso. Aí ele foi me contar que ela, quando vai na casa dele... Pessoal, ele me contando tanto que essa mulher abusa. Ele nunca tinha me contado isso. Ele falou, Vitor, eu não tinha te contado, sabe? Mas é muito abusada, sabe? É muito abusada, muito controladora. Eu vou fazer uma comida. Não é este tipo de comida. Por que isso aqui tá nesse lugar? Com quem? Deixa eu me dar esse telefone aqui. Eu quero ver com quem que você está conversando. Deixa eu olhar esse teu telefone aqui. Diz que fuça o telefone dele, caçando conversa de outra mulher. Muito ciumenta. É porque agora eu não consigo lembrar. Ele até me contou lá uns episódios, sabe? E ele falando, cara, eu tô morando sozinho aqui. Toda a vida aqui, moça, eu falei, eu tô com medo. Ele falou, eu tô com medo, porque assim, eu ainda não sou concursado. Ele até me falou, ele falou que vai fazer um concurso da polícia agora em São Paulo. Eu não sei que dia, ele até me falou a data desse concurso, mas não sei. Ele falou, eu vou viajar para São Paulo daqui um dia para fazer um concurso. Então assim, eu só queria, na verdade, casar mesmo, eu só queria quando eu fosse concursado, que eu já tivesse estável. Por enquanto, acho que ele trabalha de contrato lá. E aí, ele falou, eu não tenho essa estabilidade, ela também não tem. E assim, eu já percebi ela muito controladora. Então, quando eu tô aqui em casa, eu fico tão sossegado, sabe? Quando eu tô de folga do meu trabalho, faço a minha comida de boa, leio meus livros. Ele gosta de ler, né? Tem meus livros da Igreja Adventista, tem meus livros de outras coisas que eu leio. Assisto minha sériezinha que eu quero aqui, sabe?
Mas assim, quando aquela mulher vem, quando ela vem aqui, hoje ela vem para passar a noite aqui comigo, ela vai passar amanhã o dia todo comigo, eu falo, cara, é pesado quando ela está aqui. E nós não casamos ainda, a gente nem casou e já tá assim. Imagine quando estiver morando aqui dentro. Então, ele me disse que a mãe dela foi um dia no local de serviço e fez um barraco lá dentro do local de serviço lá, na vista de várias pessoas. Tipo assim, em vez de ter ido procurá-lo lá pelo menos na residência dele, foi logo no local de trabalho e falou: vem cá, você não vai se decidir, não? Você vai casar com a minha filha ou não vai? Vai ficar enrolando até quando? Vamos marcar a data desse casamento, Wesley. Já passou da hora, minha filha é da igreja, sabe? Que negócio é esse? Você tá pensando que minha filha é o quê? Ele disse que levou uns esculachos da sogra, né? Lá no serviço. E assim, a sogra já pressionou o sogro, as tias dela. Tá sob pressão. Eu vi esse homem agoniado, meus amigos. Aí eu sabe o que eu falei pra ele? Eu digo, meu amigo, agora tu tá numa sinuca de bico. Tu tá em palcos de aranha, viu? Porque não pense você que você terminar isso aí vai ser tudo numa boa. Que essa família, que essa mulher vai aceitar numa boa. Mas não vai mesmo. Eu falei, ore, já que você acredita muito em Deus, ore muito a Deus, clame a Deus, para que Deus faça o milagre dela terminar com você. Ela terminando com você, aí, meu amigo, você pode dobrar os seus joelhos e agradecer. Obrigado, meu Deus, obrigado, o Senhor me salvou. Porque se for você que for terminar, meu amigo, você tá ferrado, Eu digo, isso aí é só o começo, Eu perguntei assim, eu falei lá no teu íntimo, me diga uma coisa, no teu íntimo, qual é o teu desejo? É casar ou é sair fora? E ele falou, eu quero sair fora, Vitor. Eu quero sair fora. Não quero mais continuar. Eu falei, meu amigo, pois eu vou te falar a real. Saia daí. Eu falei, você não é concursado aí. Você não é casado, não tem filho. Tu tem casa própria aí que tu comprou e tal. Você não tem nada aí, né? Eu digo, esse serviço que tu tem de contrato aí, tu consegue em qualquer estado do Brasil. Vem morar em Goiânia, volta aqui pro Pará, pro Tocantins. Escolhe um estado para você ir embora. Eu falei, essa mesma vida que tu tá levando aí em Joinville, você pode ir para outro estado. Sabe? Inventa uma desculpa. Eu falei, tu não vai fazer a prova em São Paulo? Pois tu já programa tudo. Eu já fazia, se eu tivesse uma reserva na conta, fulano, eu tô indo para São Paulo fazer o concurso. E eu já ia, já com uma casinha alugada, uma kitnet, com o dinheiro. E de lá eu bloqueava, trocava de chip, bloqueava todos os contatos e acabou. Nunca mais você vai saber de mim. Foi isso que eu falei porque você vai ter problema. Tu pode escrever o que eu tô te falando aqui hoje. Pessoal, mas eu vi ali uma pessoa assim desolada, sabe? Eu vi a pessoa desolada, assim, com medo. Aqui eu tô dando um resumo, foi mais de 2 horas de conversa, eu também falei de mim. Eu falei, meu amigo, é complicadíssima essa questão de você rejeitar a mulher. É complicado. A mídia só foca nas mulheres, né? A mulher, quando ela rejeita e o cara não aceita e fica atrás, ela tem todo um aparato, mas você não vai ter. Eu falei, se de repente tu terminar e ela ficar te perseguindo, esqueça que história de ir na polícia, que não vai ter respaldo lá. Você não vai ter respaldo nenhum lá. Então, a saída é tomar um chá de sumiço. Então, esse caso aí do meu amigo, o Wesley. Cadê? Deixa eu riscar aqui, Foi. Vamos mais um caso. Acho que de relatos aqui é o último. Aí depois eu ainda tem mais um tópico aqui para eu falar, que é o caso dos canais, né? Os canais aí de coaches. Eu vou falar agora do meu amigo advogado, né? Eu vou dar um nome para esse advogado. Depois eu vou fazer a minha tabelinha aqui de personagem. Olha, eu acho que eu já dei um nome para esse advogado, mas daqui que eu encontro esse vídeo, deixa para lá. Eu vou botar que o nome dele é Diego. O Diego é um advogado também, amigo meu lá de quando eu era menino. Eu conheci ele, acho que eu tinha uns 10 para 11 anos de idade. Já falei dele aqui muito tempo atrás. Esse advogado ele passou uma temporada fora, acho que uns 2 anos fora. Ele foi trabalhar numa cidade muito longe, aqui no estado do Pará. Ele foi para a cidade de Santarém. Santarém recebeu um convite, mas acabou que não deu certo. Ele fechou o escritório aqui e encerrou tudo aqui e foi trabalhar, deixou os processos que ele tinha montado aqui para uma advogada amiga dele.
Pessoal, eu vou só fazer um resumo aqui. Esse advogado, o Diego, um cara mais novo que eu, 2 anos, tá com 36 anos agora. Ele se formou lá em Minas Gerais, filho de uma senhora empresária aqui na cidade, viúva, e ele é filho único dessa mulher. Conheço a mãe dele, assim de vista. Eu sei bastante da história de vida dele. Ele se formou em Direito numa faculdade na cidade de Divinópolis. Eu acho que foi particular que ele fez. Se formou e voltou para cá. Chegando aqui, ele até prestou serviço. Logo que ele chegou formado aqui, ele prestou serviço no sindicato dos professores, como assessor jurídico lá. Ficou 1 ano e pouco, aí ele ficou conhecido aqui, né? Ele trabalhava assim por um preço barato. Ele falou, não, aqui eu tô fazendo isso, é o meu merchandising, né? Pra me ficar conhecido aqui. E deu tudo certo, meus amigos. Assim, o sucesso foi tão grande que pense que ele tinha um escritório grande onde trabalhava ele e mais 4 advogados junto com ele. Ele começou botando uma, depois botou mais 2, depois botou mais outra. Eu sei que ao todo era 5 advogados aqui. E aí eu lembro que teve um tempo, até ele conseguiu um cargo de procurador. Ele foi procurador aqui do município e depois voltou de novo pro escritório dele. O cara, assim, teve uma alavancada, assim, na profissão financeira, sabe? De ter casa boa. Ele comprou uma casa muito boa. Ele tinha uma Hilux, um carrão bom, novinho, uma Hilux branca. Muita grana. Uma vez, muitas e muitas vezes eu fui conversar. Ele sempre falava assim, não, vem pra cá depois das 17 horas. Aí eu já terminou o expediente, o pessoal aqui que trabalha comigo já foi embora. Aí tu fica aqui, eu fecho a porta do escritório ali, né? Pra ninguém entrar e nós vamos bater papo. E conversávamos muito. Um cara, estilo, é o que a gente chama aqui no canal de Miqueinha. O famoso Miqueinha, sabe? Ele é todo assim, formal, educado, anda todo de terno, gravata, né? Pela profissão dele, muito simpático. E assim, meus amigos, olha com quem que ele casou. Recordando aqui. Acreditem ou não, ele casou com uma garota de programa. Ele chegou aqui, vamos colocar que tem mais de 10, lá em 2012, 2013, foi a época que ele chegou aqui. Foi ele chegando aqui numa balada, uns amigos dele, ele conheceu uma novinha de 16 anos, ele com seus 24 anos, deixa eu ver, 24 para 25 anos, mais ou menos, e ela com 16 para 17 anos. Aqui na cidade que eu moro, pessoal, aqui tem muitas meninas dessa idade que fazem programa. Eu tô com um caso aqui para relatar de uma aluna minha de 13 anos que faz programa. Já falou dentro da sala de aula que faz programa. Inclusive, foi um caso que eu até participei para a direção da escola, que ela tá aliciando outras meninas na sala para prostituição. Mas esse é um relato para outro momento. Eu conheço uma dona de um puteiro aqui que ela tem como é que chama? Ela tem um menu. Ela tem um menu de novinhas, só de adolescentes. O cara chega lá num local reservado, ela entrega aquela pasta com as fotos e o cara escolhe, eu quero essa aqui. Aí ela telefona, a fulaninha vem, entra lá pros fundos do puteiro, pra ninguém perceber, sabe? Tem uma portinha secreta lá no fundo e aí ela entra e vai pra dentro do quarto, né? Ali ela já informa por celular, tu vai entrar no quarto número tal. Faz o programa, o cara sai pela frente, ela sai lá pelo fundo. Isso já foi descoberto, polícia vai lá. Uma vez eu vi, foi ela, a escola que eu trabalhava, a escola da Jezabel, vizinha desse puteiro, assim, fica... A escola tá num quarteirão, o puteiro tá na esquina, antes da escola, do lado da escola. Eu, certa ocasião, passando por ali, eu escutei ela conversando uma vez, ela falando, ela dando gargalhada, uma tal de loura. Lá funciona tipo um bar, mas todo mundo aqui na cidade sabe que ali é um puteiro, disfarçado de bar. E ela dando gargalhada. Rapaz, esse mesmo pessoal que fala que vai fechar aqui, sabe por que não fecha? Porque eles são meus clientes, sabe? Eles são os meus clientes aqui. E eles gostam de novinha, é advogado, é delegado, promotor de justiça, gosta, sabe? Eles gostam. Sabe? É os clientes que eu mais faturo aqui, que mais dá faturamento aqui no meu negócio é eles. Ô, pessoal, isso não é nem coisa de rir, mas... Enfim, aqui tem, meus amigos, e muito, essa questão de novinhas
fazer programa. Então ele conheceu essa novinha. E olha, isso eu tinha um cara que trabalhava lá. Eu lembro quando eu tive processos aqui contra a Juraci e a Catiúça, as gestoras lá de uma escola. Me lembro de 2 audiências que teve que o Diego não pôde me acompanhar na época. Ele falou assim: eu não vou poder te acompanhar, mas o meu amigo aqui vai por mim, tá? Ele vai presidir, te acompanhar, te dar todo o assessoramento. Trabalhava com ele lá na época, esse outro rapaz. E eu me lembro que esse rapaz comentou um dia, esse advogado amicíssimo dele, sabe? Ele falou: Vitor, o Diego é cabeça dura, cara. Quando ele chegou formado aqui, a gente foi numa balada aqui com eles. Aqui tem um clube, pessoal, um clube de festas, sabe? É balada mesmo, tem aquelas bolonas de luz, sabe? Eu sei como é que funciona lá. Já entrei lá uma vez, muito tempo atrás. Não na festa de balada, foi um outro evento que eu precisei ir e tinha, né? Eita, o carro de som, tava demorando. E ele falando pra mim, esse rapaz falou: moço, eu e os outros amigos dele, a gente apresentou essa menina, porque nós já sabíamos que ele era virgem. Ele era virgem ainda, todo recatadinho, sabe? Ó, nós vamos te apresentar essa fulana ali, tu vai pagar pra ela, tá? É tanto o programa, mas assim, não é pra tu chorar nela não, é só pra você pegar a experiência, pra tu curtir. Aí ele foi, pagou o programa com ela e foi. Quando chega lá, o homem apaixona. Chonou, e adivinha, ela quis, pessoal, ela quis. Advogado, meus amigos, advogado, de família de classe média, né? Tava ascendendo ali na carreira. Casou, meus amigos, mas é um dos caras que eu conheço aqui na cidade que mais tomou chifre, meus amigos. Que mais tomou chifre. Muitas e muitas vezes. Olha, só do tempo assim que ele chegou aqui, eu me recordo de umas 4 vezes que separou. Aí ele me ligava lá: ô Vitor, separei da mulher, sabe? Peguei minha esposa com outro macho na cama enquanto eu tô aqui. Tem 5 filhos, pessoal, 5 filhos com ela. Os meus meninos estão na creche, na escola, eu passo o dia no escritório aqui trabalhando, ela fica em casa, que ela não trabalha, e aí levo os caras lá. Já peguei conversa dela com os homens no celular, já flagrei ela com um homem na minha cama, sabe? Pega meu dinheiro pra gastar com os caras, e me chamava lá pra chorar as pitangas, pra se lamentar. Aí chorava hoje, quando passavam dias: não, Vitor, voltei com a mulher, perdoei ela, sabe? Eu perdoei ela. Pessoal, isso foi. E aí, olha, ele falava dele, aí quando chegava nas minhas vezes de falar da minha situação, assim, da minha opção, né? Olha, não quero casar porque tive problemas com relacionamento, tenho medo. Ele foi o cara. Porque assim, sabe, esse shame, hoje eu levo no Rock Pill, eu não me ofendo mais, sabe? Não me atinge mais isso aí. Mas ele já chegou a questionar isso comigo, assim, de que eu sou gay. Uma vez eu lembro, às vezes acontecia de eu chegar lá, ele: ei, bicho, eu tenho que ir bem ali no banco, bora, mas eu ali, entra aqui no carro aqui, nós vamos bem ali no banco, eu tenho que fazer um depósito, aí tu vai comigo e nós vamos conversando aqui pra ganhar tempo. Ou, sei lá, eu tenho que passar lá na escola pra pegar os meus filhos e deixar lá em casa, aí volto aqui pro escritório e nós conversa. E às vezes eu saía andando de carro, deixava minha moto lá na porta do escritório dele e saía no carro mais ele. E nós rodando aqui pela cidade. E aí ele começava a me questionar. E ele: Vitor, cara, mas e tu, bicho? Cadê, moço? As mulheres, você não namora, não pega ninguém. E eu: não, moço, eu tô quieto, eu não mexo com isso não, eu tô quieto. Eu tenho medo de problemas. E aí ele ficava: não, eu acho que não é isso aí não, Vitor. Como é que pode, cara? Como é que pode? Eu acho que... Não, pode confessar, bicho, eu sou mente aberta. Eu sou um advogado, eu seria a pessoa que jamais teria preconceito contigo. É porque tu é gay, não é? É porque tu é gay, tu não faz gostar da fruta. Pode falar, eu não vou ter preconceito contigo, não. E eu: não, moço, não, eu começava a rir, sabe? Eu digo: não é isso não. É porque realmente eu tenho medo. Eu digo: olha, às vezes até acontece, assim. De vez em quando acontece um caso assim de eu bater o olho numa mulher e eu ficar interessado, eu até fico com aquela vontade assim, mas na hora que eu lembro, aí a vontade passa, meu amigo. Não. E ele já chegou a fazer esse tipo de afirmação comigo, né? De pensar que eu sou homossexual, que eu sou gay. Uma vez ele falou: moço, eu não sei como é que tu aguenta, porque, cara, se Deus fez uma coisa melhor do que buceta, ele guardou lá no céu. Ele guardou no céu, porque, cara, é gostoso demais, é bom demais. Eu não dou conta, você não vê. Minha mulher me bota chifre, Vitor. A minha mulher me bota chifre. Eu já peguei, foi ela na cama com os machos.
E eu não dou conta, cara. Eu não dou conta de ficar sem ela, porque ela faz gostoso demais. Eu pensava assim, é claro que ela vai fazer gostoso, ela é experiente, né? Ela é muito experiente. E, pessoal, ele foi com essa mulher, com a família, para Santarém, passou um período lá, voltou, e eu não sabia que esse cara estava aqui. Um dia desse, eu tô com uma situação aqui, pessoal, que eu tava esses dias com muita vontade de levar na justiça. Eu tô até conversando com um advogado aqui por WhatsApp sobre aquele meu caso lá do Banco do Brasil, do cartão de crédito, que eles bloquearam minhas compras. Eu tô vendo se... tentando... Aí eu fiquei, não, eu vou num advogado. Eu vou num advogado saber, porque, pessoal, é uma coisa ridícula, assim, ridícula. Eu tô com um monte de provas aqui. Olha, eu tenho provas aqui do Banco do Brasil, de reclamações que eu fiz, onde eles culpabilizam a operadora Visa, né? De terem... a Visa que não deixou eu comprar lá nos Estados Unidos o cartão. Eu entrei em contato com a Visa por e-mail, por chat de aplicativo, eles me mandam falando assim, categoricamente, que não foram eles, que foi o banco, você tem que cobrar do banco. Então tá aquele jogo, sabe? O Banco do Brasil acusa a Visa acusa o banco, e ninguém assume a responsabilidade. Quem foi que fez o impedimento de eu poder fazer minhas compras quando eu estava nos Estados Unidos? Aí eu vou num advogado. Eis que eu passo no centro da cidade, numa avenida, e vejo um escritório que tava assim. É porque, imagine que o nome desse advogado seja assim, Rafael Diego de Souza, um exemplo. Quando eu olhei, só tava Diego de Souza. E eu digo, não é o meu amigo lá, porque ele tá pra Santarém, né? E parei a moto ali, digo, bem aqui que eu vou entrar. Tava aberta a porta, né? E entrei. Adivinha quem eu dou de cara lá dentro? Com o Diego, esse meu amigo. Pessoal, quando eu olhei, eu digo, rapaz, mas que surpresa boa, moço. Eu falei, tu tá por aqui. Aí ele já foi levantando, me deu ali um abraço, né? Senta aqui. Ele tava sem ninguém na hora. Isso era 11 e pouco da manhã. Eu tinha chegado da escola e passei lá. E eu falei, tu tá aqui desde quando? Ele falou, já tem 7 meses. Eu falei, eu vou te dar uma bisca aqui. Como é que tu chega e tu não me avisa, porra? Não, Vitor, é porque assim, quando eu fui pra lá é outra região, é outro DDD, troquei de chip, aí voltei pra cá, comprei outro chip. E aí, não, mas hoje que eu não sabia como te encontrar aqui. Não, mas hoje nós vamos trocar, eu vou te dar o cartão aqui com o meu número e tal. E, pessoal, ali, na verdade, naquela hora que eu cheguei, ele tava saindo pro almoço dele. Eu fiquei cerca de 10 minutos ali. Ele falou, eu não vou poder te atender agora porque eu tô de saída, mas vamos marcar, vem aqui, igual nós fazíamos antigamente, vem aqui depois das 17 horas, que aí nós vamos conversar o que é a tua situação e eu vou te contar umas coisas da minha vida também. Aí ele me antecipou, ele falou, olha, já vou te antecipando, eu estou separado, eu estou separado da minha mulher e com meus 5 filhos, eu estou morando de novo na casa da minha mãe. Pessoal, isso foi o que? Em dezembro? Final de novembro, ali para dezembro. Eu sei que eu tinha minha viagem para ir ao Rio de Janeiro. Fui para o Rio de Janeiro, voltei, fui para o Maranhão. Já depois que eu estou dando aula agora, poucos dias atrás, sei lá, semana passada. Eu fui lá um dia, eu acho que foi antes do carnaval, se eu não me engano, foi antes do carnaval. Eu fui lá de tardezinha, após as 17 horas, e eu encontrei lá. E sentamos, ficamos lá. Eu passei 1h30 lá conversando com ele. Falei do meu caso, do banco, né? Aí ele falou assim, ó, Vitor, eu não tô pegando esse tipo de causa, sabe? Mas eu vou te parar. Depois eu descobri o que era, porque que ele não quis pegar a minha causa, porque ele não tá conseguindo trabalhar direito. Eita, o tempo tá fechando aqui pra chover, ó. As nuvens, tá ventando, tomara que chova mesmo. Aí fui ouvir o relato dele, pessoal, ele foi me contar que tipo assim, ele foi pra Santarém, chegou lá, não deu certo os negócios dele. Ele foi pra ir com uma sociedade, com uma pessoa, entrando com uma contrapartida em dinheiro e acabou sendo vítima de um golpe. E não foi nada do que estava combinado, ainda teve perda de dinheiro. Quando voltou, ele falou, tem 7 meses que eu voltei. Quando chegou, ele disse que a mulher dele saiu de casa e pediu a separação na justiça. E ele falou, cara, eu tive que vender tudo.
Eu tive que vender tudo, porque como eu casei com ela antes da gente ter as coisas, né? Então ela mora, tudo que eu construí foi junto com ela, então eu fui obrigado a dividir no meio. E eu tô tendo que pagar uma pensão para ela, porque ela comprovou na justiça de, né, necessidade alimentícia, né? Tem um nomezinho que fala, frutos alimentícios. Eu não sei, parece latim, é uma coisa assim. E eu falei, eu tô tendo que pagar. E assim, vendi minha caminhonete, vendi minha casa, tudo para dividir com ela no meio. Tô com 5 filhos, tendo que criar 5 filhos, e a única pessoa aqui que tá me ajudando é a minha mãe. Pessoal, eu vou falar pra vocês, a mãe dele tem uma casa no centro. Aí eu acabei descobrindo que aquela casa, aquele escritório construído dentro do terreno, ele falou que a parte que me sobrou, eu investi aqui nesse escritório, né? E tô morando com minha mãe, a mamãe que ajuda a olhar meus filhos. Tanto que eu tava conversando com ele quando a senhora mãe dele chegou lá com 2 meninos lá. Tanto que eu fiquei conversando e os meninos, as 2 crianças lá no meio da sala. Parece que é 3 meninos e 2 meninas. E dos meninos, 2 é gêmeos. Ele tem 2 filhos gêmeos, que é os caçula dele. Os 2 pequenininhos dele. Acho que tá com... não tem, tá de 3 para 4 anos de idade. Esses filhos dele. Eu acho que é dele, né? Achei que tem uma semelhança ali, olhando pras carinhas, né? Tudo branquinho. Branquinho igual ele. Esse Diego é um cara branco. Branco do cabelo liso. E pessoal magro, meus amigos. Magro. Nos tempos antes disso acontecer, ele não era aquele cara malhado de academia, mas ele era forte, assim, era mais encorpado, né? E eu vi ele magro, meus amigos. Magro, aquela calça social, aquela camisa social parecendo um balão dentro dele, sabe? E aí foi o momento que eu vi a fala. Pessoal, mas assim, uma fala triste, meus amigos. Uma fala triste. Uma fala de quem não estava contente com aquela situação. Ele falou assim, Vitor, tá tão difícil, sabe? Tá tão difícil assim, porque desmoronou tudo, sabe? E aí ele confessou, ele falou, olha, ela era mulher de programa. E assim, eu tirei ela dessa vida. E eu dei uma vida boa para ela. Eu dei todas as oportunidades dela ter uma vida boa. E assim, ficou comigo durante esses tempos, toda a vida me traindo, nunca me respeitou, e agora me meteu na justiça e ela tá longe daqui, ela tá noutra cidade, curtindo com um vagabundo. Ele não me falou quanto que era o valor da pensão, ele não quis me falar. Eu falei, eu digo, a questão da guarda dos filhos, foi você que pediu? Não, foi ela que deixou, ela fugiu e deixou as crianças aqui comigo. Aí assim, a gente teve as audiências na justiça, falou, eu não tô dando mais dinheiro porque as crianças ficaram comigo, mas a pensão dela eu tenho que depositar. E eu senti, ela, tipo, é como quem, tipo assim, eu tô bancando ela e o cara lá, né? Todo mês. E olha o que ele veio me falar, pessoal. Ele falou assim, olha, eu tô trabalhando aqui, mas assim, tá ruim aqui de trabalhar, eu tô pensando seriamente. Inclusive, foi muito bom, ele falou, foi muito bom você ter aparecido aqui, porque eu sei que você já viajou para os Estados Unidos, você já foi para a Europa, então tu tem experiência. E eu estava pensando seriamente em ir embora, eu queria muito ir para os Estados Unidos. Mas quando ele falou isso, num primeiro momento eu estava achando que ele queria ir passear. Eu pensei, não, esse cara tá de cabeça quente, né? Tá, e aí quer refrescar as ideias, quer fazer uma viagem internacional. Como é que tu fez para tirar o visto, Vitor? Me explica aí direitinho, me fala que eu quero dar entrada nesse visto para mim para os Estados Unidos. Expliquei tudinho, aí eu falei, tu quer ir quando? Tu pretende passar quanto tempo e tal? Aí ele, não, eu quero ir para passar um bom tempo. Eu pego o visto de turista. Eu falei, mas eu tô pensando que tu quer ir, não é para passear? Não, eu quero ir para morar, eu vou fechar esse escritório aqui, ou eu deixo alguém tomando conta aqui para mim, e vou para lá, eu quero lavar prato, limpar chão, que eu tenho certeza que eu vou ganhar mais dinheiro. Meus amigos, eu fiquei perplexo quando eu vi aquilo. Eu falei, moço de Deus, não faz isso. Eu falei, não faz isso. Eu falei, olha, eu falei, a minha profissão é bem mais inferior à sua. Em termos do financeiro, você tem condições de ganhar muito mais dinheiro do que eu. Eu falei, eu tô te ajudando aqui, pensando eu que você tá indo pra lá e pra turistar. Eu falei, tu quisesse, nós ia até juntos. Eu falei isso no modo de dizer, né, pessoal? Claro que eu não ia querer de fato, porque ele é escravoceta, sabe? É complicado andar com escravoceta. Eu falei, moço, vá lá, mas eu falei pra tu fazer um passeio, sabe? Fazer compras,
conhecer, tirar foto, tu vai se sentir tão bem, assim, vai ser uma experiência tão boa, mas eu falei, depois de todo o investimento, tua mãe investiu em você, lá em Minas, fazer o curso, você passou na UAB, ela te ajudou a montar o escritório, você é conhecido, você tem uma credibilidade aqui, retoma o teu negócio, aí você vai como turista, todo ano você pode ir lá, vai passar um mês na Europa, sei lá, eu quero passar 3 meses, aprender o inglês, vai pra lá, passa um tempo, mas com seu dinheiro, pra você ir com dignidade. Agora, ir pra lá como imigrante ilegal, eu falei, isso não é pra nós, sabe? A não ser só se o Brasil chegar no fundo do poço mesmo, mas não é o caso. Aqui a gente ainda tem chances de crescimento aqui. Eu falei, mas você é que sabe. Eu falei, e os teus filhos? Aqui foi a parte, pessoal, que eu não vi com bons olhos. Eu falei, e os teus filhos? Porque a mãe já abandonou, né? Não, eu deixo com mamãe aqui. Eu deixo com mamãe e vou... Eu não sei, eu vi isso aí como uma fuga, sabe? Tipo assim... Fuga de todos os sofrimentos, inclusive de cuidar dos próprios filhos, né? Se ele vai ou não... Eu não sei, mas que eu vi uma mente muito desorientada ali, eu vi, sabe? Muito desorientada. Ele me passou um contato de um amigo dele, advogado, inclusive dessa cidade, lá de Divinópolis. Ele falou, eu não vou pegar a tua causa, mas entre em contato com esse amigo meu aqui, que ele vai te dar toda a orientação. Ele é especialista nessa parte de processos contra bancos. E aí eu tô com esse processo, só que a conversa tá lenta, sabe? Eu conversei um dia, aí passou um bocado de dia, ele me respondeu, aí respondi. O último contato que eu fiz com esse advogado, eu perguntei para ele como é que nós faríamos, né? Para ele me explicar como é que seria. Ele lá em Minas e eu aqui no Pará, para ele entrar com esse processo. Falei, as audiências, vai tramitar aqui ou é aí na sua cidade? Me explique como é que é. Tem honorário, quanto que é o honorário, quanto que fica as custas judiciais no juizado ou na justiça comum. Ele falou que tem como. Ele falou, para tu não gastar muito, é bom pelo juizado. O juizado você não vai pagar custas e o meu pagamento é se ganhar 30%, mas assim, vamos entrar com processo, que aí a gente bota a Visa contra o Banco do Brasil. Eles vão ter que se virar para dar uma resposta, né, em juízo sobre essa sua questão. Depois disso não houve resposta. Eu vou esperar mais uma semana, né? Se ele não se pronunciar, eu vou interpretar que ele não quer pegar a causa e vou partir para um outro advogado local mesmo aqui, ver se eu consigo por aqui mesmo. Então, eis aí, esse aqui eu ainda falo que o Diego ele tá indo bem bom, que essa mulher não matou ele, né? Ela não matou ele. Porque muitas mulheres com um cara que tem grana, você sabe o que elas fazem, né? Vamos lá, para fechar aqui, o último fato, né? Esses dias... Eita, danado, agora... Não, mas eu acho que eu consigo bem aqui através do Telegram. Bora ver bem aqui se eu consigo no meu grupo. Eu vou tentar abrir aqui na parte de... ver dados do grupo. Bora ver. Deixa eu ver, Lia. Pagando! Xereta. Pois é, não entendi também. Tá pagando. E aí, o que vocês acham? Acabou? Tá quentinho aqui, saiu nos stories, eu acabei de responder. A amante foi traída pelo cara casado. Travou? Não, tô aqui. Pelo cara casado com uma GP. E aí, vocês acham que ele traiu essa suposta amante esposa com essa GP depois que ficou com ela ou ele já traía? Pra mim, eu acho que ele traía a esposa, a amante e já saía com o GP. Eu acho que é isso que acontecia com ele. Eu acho que era isso que acontecia. Ele já traía as duas, traía tanto a esposa, tanto a amante com o GP. Porque assim, existem homens que são viciados em GPs, né? Eu acho. Está legal agora o vídeo, tá bom. Eu também acho, Joyce, que ele já traía.
que não foi agora. Então o que eu quero te dar aqui? Um norte para você parar de ser trouxa, tá? Para você parar de ser trouxa e ficar movendo montanhas para ficar com esse homem casado, tá bom? Porque o que acontece? Eu pego muitas consultorias em que mulheres saem daqui do Brasil, movem as suas vidas e vão morar em outro país porque o cara tá lá com a esposa. Tem dessa. Larga tudo. Larga negócio, vende casa, vende terreno, faz tudo para ir atrás do cara casado em outro país que ele tá. Tá? Faz tudo. Move céus e montanhas e montes para ficar atrás desse homem casado. E sabe o que eu acho engraçado? O que eu acho muito engraçado? Que daí tem dó de pagar uma consultoria para poder mover a vida. Tem dó de pagar uma consultoria, uma mentoria, um treinamento para poder resolver a vida. É isso que eu acho engraçado. Tem dó de dar aquele dinheiro porque acha que aquele dinheiro não vale. Ai, acho que eu vou gastar dinheiro com besteira. Mas não tem dó de fechar a empresa, eu sei do que eu tô falando. Fechar a empresa, vender móveis, vender carro, vender lote, vender casa para ir atrás do homem casado. Isso não tem dó. Aí quebra as fuças lá, sabe o que acontece? Vem aqui no meu direct. Ai, Lia do céu, não tenho dinheiro para pagar a tua consultoria porque eu tô na merda. Não tenho dinheiro, não tenho, você pode me dar? É isso, sabe, que eu fico, não é nem irritado, eu não fico mais irritado com isso. Eu fico chateada por não valorizar o trabalho das pessoas. Aí vocês vão falar ali, a lei do retorno não é a lei do retorno nenhuma. A lei do retorno, ela existe. Ela existe. Só que são escolhas que você faz para você ter esse retorno. Você escolheu a pessoa errada, você escolheu fazer aquilo porque você tinha escolha. Você escolheu errado. E aí vem pra mim. Hoje veio um monte. Ai, Lia, tua consultoria, ai, tô sem dinheiro, não consigo. Não tem opção. Tem uma leitora lá no YouTube que o marido dela trai e ela assiste todos os vídeos. Ela é assídua lá no YouTube. E ela sabe que o marido dela trai, ela chega a falar assim. Ela tá num ciclo vicioso tão grande que ela fala amante do meu marido. Ela trata assim já. E ela fala que ela não tem condição. Pessoal, aqui tem uma continuação desse depoimento, que é uma fala minha. Eu vou dar uma escutada aqui. Se eu ver que dá pra colocar aqui no canal, aí ao invés de eu repetir, até porque eu não vou lembrar que faz dias que eu falei isso aqui no canal, eu ponho a gravação. Se não, eu mesmo faço as considerações aqui acerca disso. Na verdade, esse aqui não é bem o conteúdo que eu queria. Eu acho que eu confundi aqui. Eu pensei que eu estava botando um áudio de um depoimento dela, que ela fala de amantes que estavam com ódio, querendo se vingar porque foi rejeitada. Tipo assim, ela deu em cima do casadinho e o casadinho não quis ficar com ela e ela ficou louca, pagou até consultoria com a Lia. Por quê? Por que ele não me quis? Eu sou mais bonita, eu sou mais gostosa do que a esposa dele. E por que ele me rejeitou, ele não me quis? E aí fora que ela falou, mulher, ele não te quis porque ele não quis. Sim, é só isso, não tem outra explicação, não é porque ele não quis e você tem que aceitar. Você também já deve ter encontrado algum homem que te queria e tu não quis, tu não se sentiu atraída, qual é o problema? Isso é normal. E... Vamos lá, eu acho que eu fiz aqui algumas falas e eu vou ver aqui como é que ficou. Se for, eu coloco aqui para que vocês ouçam exatamente o que eu falei lá no grupo. Pessoal, eu fiz uma rápida busca aqui e eu descobri o vídeo que realmente eu queria. Eu vou tentar mostrar um pedaço aqui para vocês. É um vídeo dela que tá assim, ó, fui rejeitada por um homem casado. Vamos ouvir um pedacinho dessa fala aqui, ó. De consultoria, olha, Lia, tinha uma que tá muito preocupada com o tempo. Lia, tá terminando o tempo. Falei, amada, fica quieta, fica tranquila. Enquanto você não sair daqui resolvida, pode estar lá 1 hora. Mas enquanto você não sair daqui, ter entendido tudo que eu falei e estar em conformidade com isso tudo, você não sai da consultoria. Eu não vou terminar, deu 1 hora, tchau pra você. Não, eu não sou assim.
Você vai sair da consultoria entendendo o que eu falei. Entendendo o teu problema. Não sou amante nem esposa, mas amo ver as histórias e a maneira como você fala com as mulheres. Obrigada, Elda. Sua linda. Oi, Celso, amo seus vídeos. É Celo, né? Perdão, Celo Soares. Seja bem-vindo. Os homens estão em peso aqui. Adoro você. Oi, Roberta. Obrigada. Então, aqui, vamos pegar aquele tema da leitora aqui do direct, que eu não quis fechar a consultoria. Ela estava, assim, apavorada com o cara, que o cara rejeitou ela. Então, ela foi rejeitada por um homem casado. E ela queria entender o porquê. Lia, por que ele não me quis? Por que ele não me quis? Aí eu até comentei com meu filho. Não, meu filho estava passando, meu filho mais velho acabou escutando. Daí ele falou assim, porque eles não sabem das histórias, sabe? Quando eu tô atendendo, eles ficam longe, eu fecho a porta, eles vão pra lá, e eu fico aqui reclusa. Ele falou, o que aconteceu? Eu falei, é rejeição. Daí sabe o que ele falou? Sabe o que acontece? Que a mulher, ela está acostumada a investir com o seu físico em cima do cara e o cara aceitar. Quando ela é rejeitada, ela não entende. Como assim? Eu fui rejeitada. Não faz sentido. Então, assim, que nem ele falou, as mulheres estão acostumadas a rejeitar os homens. Mas elas não estão acostumadas a serem rejeitadas. E ela não aceitava a rejeição. Ela falou, Lia, eu quero entender o porquê que ele fez isso comigo. Eu quero saber o porquê. E outra, me mandou mensagem, isso no direct, ela nem fechou consultoria comigo, eu ainda atendi ela. Não entendi por que ele me rejeitou. Falei, amada, não tem porquê, simplesmente porque ele não quis. E ele é casado. Tem muito disso, Lia, ele me rejeitou, não entendo. Ele escolheu a esposa ao invés de escolher a mim, que sou linda, a esposa é feia, a esposa não sei o que, a esposa é ridícula, a esposa papapá, sabe? Falam as piores coisas. Como assim ele não me quis? E aí a cegueira é muito grande, sabe? Por quê? Por que tudo isso acontece? Uma mulher que tem domínio próprio, que eu gosto de chamar o diamante, eu gosto de chamar da mulher que está polida de diamante. Porque ela não vai se sujeitar a entrar em qualquer lugar, ela não vai se sujeitar a ficar com qualquer homem, ela não vai se sujeitar, por medo de ficar sozinha, ficar casada com um marido que você não gosta, que o teu marido não é da forma como você quer, porque querendo ou não, nós temos o estereótipo do homem que nós gostamos. Eu tenho. E aí você olha para o teu marido, ele é o inverso daquilo que você queria que ele fosse. Você não vai ser feliz. Você não vai conseguir. Aí você vai lá e arruma um amante, daí você fala assim pra mim, Lia, não entendo por que eu estou traindo o meu marido. Eu falei, porque você tá vivendo essa vida que tá levando. Vou dar o exemplo que eu dei pra ela. Eu atendi 2 consultorias por vídeo secreto. Então você fecha consultoria comigo, você não tem contato comigo. Você manda o teu e-mail, eu vou ler o seu e-mail e vou gravar um vídeo secreto só pra você. E essa semana eu gravei 2 no mesmo dia. Essa semana não, ontem. 2 no mesmo dia. E eu escutando os áudios dela, né, que ela mandou áudio também, e aí eu falei, caramba, ela se sente sufocada, eu anotando as coisas dela. Do nada, gente, do nada, daqui a pouco ela falou, Lia, eu me sinto sufocada. Eu já tinha identificado isso, falei, caramba, era aquilo que eu falei. Falei, caramba, era aquilo que eu falei que eu se sentia sufocada. Eu falei, amada, você tá em um casamento ruim, e aí o teu marido é o inverso daquilo que você queria que fosse. Porque o homem perfeito que eu digo, que é aquilo que você quer que ele tenha, existe. Só que você está presa em um homem errado. E aí, quando você volta para tua casa, você se sente sufocada. Mas quem é que te sufoca? Você mesmo. Não tem ninguém te sufocando. Quando você vive um relacionamento que você não gosta, que a tua alma não ama, vive uma vida que a tua alma não gosta, você mesma faz isso aqui, ó. Você mesma anda assim. Enfim, pessoal, o vídeo é longo, são 56 minutos, mas eu botei um pedacinho aí pra você ver a queixa, né, de ser rejeitada. Você vê aí o que acontece. Então, essa parte aí é o perigo, né? Eu já vi nos... É porque agora eu não tomei nota, né? Tinha até umas coisas dos vídeos da Silvana também, que era pra eu ter anotado aqui. Mas assim, meus amigos, coisas absurdas. Coisas absurdas, assim... que acontece nesse meio de vingança, de ódio, de pessoa que ficou doente, sabe? Nesses meios aí. E
Essa que vocês acabaram de ouvir aqui, num outro vídeo aí ela comentou que ela estava ameaçada, né? Falou que estava ameaçada, as casadinhas ameaçando ela, né? Porque diz que ela tem uns cursos, né? Ela tem curso como deixar de ser amante, mas tem um curso como ser um amante, como tomar o marido das outras, e aí as casadas odeiam, né? Eu vou te matar, sua desgraçada. Tu é o Satanás que tá querendo destruir o casamento dos outros. Sou infeliz. Eu tenho certeza que elas conhecem. Eu acho que tem uma aí que ela é o poço da hipocrisia, essa mulher, que é aquela Maria Fernanda Amaral, né? Que ela dali surfou de novo aí na onda aí do negócio do coach, né? Tava pedindo até pro Ministério Público, pra justiça ir pra cima, porque nós somos muito perigosos, né? Os homens Red Pills somos perigosíssimos. E tava lá acabando, de fracassado, violentos, tudo de ruim somos nós. Mas ela é tão hipócrita que ela vive... Aquela dali, eu acho que talvez ela é a que mais ganha dinheiro, né? Eu acho que a Maria Fernanda Amaral é a que mais ganha dinheiro, porque ela não tá ali, de fato, pra ajudar aquelas mulheres, né? Com a realidade. Ela tá ali pra massagear o ego, falar o que elas querem ouvir. Tipo assim, você é muito maravilhosa, você é linda, você é perfeita, né? Esses homens que não prestam. E ela detona com os homens no canal dela, massageia o ego dessas mulheres. Enfim. Os militares não prestam, os homens que ela aconselha as mulheres dela, né? Se a mulher cafa, como dominar os homens, também não presta. E eu acho que ela é que ganha, com certeza ela é que mais ganha dinheiro. Já a Silvana, eu acho ela mais realista. Um dia desse, eu vi um relato no canal da Silvana, né? Só para complementar aqui. Eu escutei um relato de uma mulher, ela contou uma história lá de uma mulher que ficou 12 anos. A mulher passou 12 anos sendo amante. Aí ela contando que nesses 12 anos o cara ficou enrolando ela, né? Não, mas meus filhos estão pequenos, a minha mulher tá com problema, você tem que ter paciência, Passados 12 anos, esse cara, diz que muito bem de situação, foi embora do Brasil com a família dele. Os negócios dele se ampliou, a empresa dele cresceu, e aí ele acabou conseguindo, através desses negócios, trabalhar no exterior, e foi embora. E ela ficou rodada. Aí ela conta no e-mail que nos 12 anos ela não estudou, ela não se profissionalizou, ela não fez um concurso, ela continuava, acho que até morando na casa dos pais, e aí ela estava amargurada, e aí o tempo todo ela acusando, aquele infeliz, aquele desgraçado, ele atrasou minha vida 12 anos, sabe? Ele prosperou, ele comprou mais carro, comprou mais casa, melhorou os negócios dele, tá lá com a família, não se separou, não me assumiu, não me ajudou, e hoje eu tô aqui rodada e ele tá lá no bem bom, com muito ódio. E aí ela não passou pano, a Silvana, ela dizendo, não, a culpa não é dele, a culpa é toda sua. Você teve todas as red flags, assim que você começou a se envolver com ele, você descobriu que ele era casado, diz que esse cara já tinha sido casado 2 vezes, já tinha 2 famílias, era infiel. Várias pessoas alertaram ela e mesmo assim ela continuou, né? Então assim, foi a sua escolha. Ele fez a escolha dele, ele priorizou a família dele, os negócios dele, e você foi só um... Elas usam essa expressão, né? Você foi só um depósito de esperma, um divertimentozinho que ele teve, né? E aí ele vazou fora e tá com a situação dele resolvida, e tu tá rodada aí, né? Sem nada. Mas se existe um culpado nessa história é você, porque você poderia ter recusado isso aí. Ter saído fora, não ter se submetido e ter... Agora olhar daqui pra frente, né? É se refazer, reconstruir sua vida daqui pra frente. Esse foi um aqui, se eu fosse listar, porque é muita coisa que eu escuto, né? Mas aqui fica a prova também, assim, de que é um mundo de situações ruins, de transtornos, de codependência, dependência emocional, e eu não vejo nada de saudável nessas histórias, sabe? Então, 1000 vezes é melhor ficar sozinho mesmo, sabe? Então tá aqui, mais um reforço, mais um conteúdo aí. Eu sou a pessoa que eu não tenho a mínima inveja. Eu vejo pessoas aí com suas aliancinhas no dedo, né, casadinho,
de boa, cada qual escolhe a vida que quer viver, mas eu acho que a minha, com certeza, é melhor ficar do jeito que eu estou. Eu tenho mais sossego, né? Muito mais sossego na minha vida, não estando envolvido em relacionamentos do que se tivesse. A pessoa se adoece, meus amigos, adoece físico, adoece mental, detona com o seu financeiro, e é isso aí. Olha, se eu lembrar, eu acho que tudo que eu tinha pra falar, a parte que eu mais me enrolei aqui foi nessa parte das coaches, né? É porque eu sou assim, se eu não falar ali no dia, na hora que eu tô inspirado pra falar, mesmo anotando, depois eu não lembro tudo, né? Mas eu falei aqui, né, dos vídeos delas, né? Ficou aí. Eu ia botar uma fala minha aqui do grupo, mas eu escutei a fala aqui, foi aquela fala muito recorrente, né? Eu comentei aqui, em suma, assim, que elas não pagam consultoria, não querem pagar, é para não ouvir a verdade, porque sabe que ali vai ter que ser botada a verdade, aí fica com raiva, né? Fica com raiva de ouvir a verdade. Igual o Alex ficava com raiva de mim quando ele veio me pedir conselhos e eu o aconselhava ali, né? Enfim, mas é isso aí, meus amigos. Meu muito obrigado a quem pôde ficar me ouvindo. Aqui eu finalizo aí o depoimento, eu vou botar para editar e tamo juntos, tá? Espero que vocês tenham gostado aí do relato e que quem ainda tem alguma dúvida aí, pensa bem, pessoal. Deixa eu só fazer o arremate aqui, né? Pense bem, é uma lista de coisas que eu coloquei, né? Recapitulando aí. A mulher que matou o marido e não ficou presa. O cara que recebeu soda cáustica nos olhos. A minha amiga que tá acuada em casa com medo dos caras, que ela se envolve. O outro que tá com medo de terminar o relacionamento e sofrer retaliação lá em Santa Catarina. A prima de minha mãe que teve a filha assassinada. O advogado que tá com 5 bonecos em casa para sustentar e tá ruim da cabeça. São as coaches que tem que aturar esse tanto de mulher aí doida por homem casado, por cafajetes. São as mulheres carreiristas que tiveram o direito aí de seguir a carreira profissional, mas reclama que está cansativo. É o meu amigo que hoje trabalha na Polícia Civil, que está triste porque se casou. Sou eu também que me envolvi nos riscos, né? Lá no passado, de ex. Os ex ameaçaram ela de morte e eu estava no meio da jogada ali, correndo perigo. São as mães solteiras que me assediam e ficam com raiva porque eu não aceito. Meus amigos, isso não é bom. Isso não é bom. Teve um outro caso que eu contei aqui, né? Foi o casadinho lá que ateou fogo no corpo do amante. São os casadinhos que matam, né, o amante da sua mulher. Aí eu te pergunto, né? Eu deixo essa pergunta no ar, vale a pena? Vale a pena se submeter? Não é muito melhor você ficar tranquilo na sua casa? Eu parei mais com minha exposição, às vezes surge mais no ambiente de trabalho, às vezes surge uma situação. Tem uma secretária, pessoal, lá na escola que eu já tô percebendo ela abrindo as asinhas dela pro meu lado. Eu já percebi olhares. Todas as quartas-feiras que eu tô no meu planejamento, ela fica me rondando, sabe? Ela, em vez de ficar lá na sala dela fazendo o trabalho, ela fica de 7 às 11 na quarta-feira, lá dentro da sala dos professores, para estar me vigiando, para estar jogando conversinha, aqueles olhares maliciosos para cima de mim. E querendo me agradar. Isso aqui é uma água. Você quer que eu busque um lanche para você, querido? Qualquer coisa que você precisar, eu tô aqui, viu? Só pedir que eu vou lá fazer para você. E essa alma que reza. Uma mãe solteira, negra, do cabelo liso. Não acho ela bonita de rosto. De corpo mais ou menos, mas de cara não acho. E eu já fico cismado essa mulher em ambiente de trabalho. Aquilo é porque, olha pra mim, ela é secretária e ganha um salário mínimo. Só trabalha de manhã lá. E me vê lá como professor, ela pensa, esse aí ganha bem mais que eu, já serve, né? Vou investir aqui, mas vai cair do cavalinho, né? Mas assim, depois que eu parei muito com a exposição em redes sociais, hoje é mais difícil. Você vê que é difícil aparecer essas mulheres, essas mães solteiras dando em cima de mim. Mas até mesmo esses casos, quando surgia, era difícil, meus amigos, para me sair fora, porque cerca. Quando o cara é casado,
Às vezes elas não avançam muito o sinal porque tem medo da esposa, né? Mas igual eu aqui, que sou um solteiro, não tenho uma esposa, aí elas entendem que o caminho tá livre, né? O caminho tá livre para perturbar. Mas é isso aí. Comentem aí, participem, tá? Um grande abraço a todos. Fiquem em paz.